Canal Pretzel FC no YouTube, nesta sexta-feira, dia 15 de maio de 2020, estamos abrindo mais uma live, mais um mini debate, dá para dizer assim, um misto de entrevista e debate. Hoje, centralizando o Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians que vem tomando as páginas esportivas, muito mais pelas suas crises financeiras do que realmente pelas suas questões técnicas neste momento. Então, fiz questão hoje de convidar dois conselheiros influentes, com participação forte no clube, para que a gente possa bater um papo a respeito dessas questões. Afinal, para onde está indo o Esporte Clube Corinthians Paulista? Com a sua torcida espetacular, com a sua capacidade financeira, com o seu tamanho, com o seu gigantismo. Para onde está indo o Esporte Clube Corinthians Paulista? Está indo para um bom caminho? Vai ter uma organização interessante na próxima gestão? Como que está o mandato de André Sanches? Tudo isso a gente vai debater neste momento. Eu trago primeiro o conselheiro Fran Papai Ordonu. Prazer imenso em vê-lo e obrigado pela presença. Boa noite, Fran, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Uma satisfação muito grande estar com vocês aí no seu canal, no seu programa. Entendeu? Você é uma pessoa que eu admiro muito, um grande repórter, e é uma satisfação muito grande. Estamos aqui para falar do nosso querido Corinthians. Satisfação é toda nossa. Muito obrigado pela presença e pela consideração. Também trago aqui o doutor Herói Vicente, conselheiro também, meu amigo, um cara que é bastante participativo e sempre que eu posso eu vou atrás dele para escutá-lo, porque eu acho que ele tem opinião, ele tem posição. Doutor Herói Vicente, prazer em recebê-lo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, meu amigo Pretzel, meu dileto amigo Fran. Eu costumo sempre dizer a todos que estão nos assistindo, eu desejo uma boa noite. Eu costumo dizer que sou apenas um operário do conselho, né? Hoje eu tenho ocupado, por indicação do nosso presidente, o posto em duas comissões, Comissão de Justiça e Comissão de Reforma Estatutária. Quero, nesse momento, também agradecer essa indicação. Foi muito importante do presidente Goulart, demonstrando, sim, que ele tem espírito democrático, né? Porque eu sou reconhecidamente um atuante no segmento oposto à gestão atual. Somos opositores, tanto eu como o Fran, se colocam de lado oposto à atual gestão. É muito feio chamar de oposição dentro de um clube, eu não gosto particularmente dessa terminologia oposição. Um clube como o Corinthians, todos teriam que unir esforços para que as coisas fluíssem da melhor maneira possível. Mas isso não ocorre, Pretzel. Então, eu tenho hoje esse condão de dizer que sou oposição, porque realmente não concordo muito pouco com o que a gestão Andrés vem fazendo, desde 2007, diga-se de passagem, né? 12 anos de poder de renovação e transparência é muito prazo de tempo. Muito bem. E para o presidente André Sanches tem todo o espaço do mundo aqui, a sua diretoria também, ele sabe disso, mas eu não sei por que ele não gosta muito de falar para mim, talvez porque eu pergunte as coisas para ele, né? Talvez porque eu pergunte, aí ele não gosta muito de falar comigo. Mas não tem nenhum problema, o espaço está aberto para ele quando ele quiser, aqui no canal Pretzel FC, no YouTube, em todas as mídias que eu participo também. Agora, senhores, só para eu colocar um ponto para vocês, o Corinthians é o time da década em relação a títulos dentro de campo. Ninguém bate o Corinthians no Brasil, talvez até na América do Sul, o Boca, o River Plate, talvez, mas em termos de títulos em conquistas gigantes, o Corinthians ganhou, vamos lá, 3 brasileiros, 5 campeonatos paulistas, 3 brasileiros, 5 paulistas, uma Recopa Sul-Americana, uma Libertadores, um Mundial. E ainda foi vice da Copa do Brasil, quer dizer, uma década espetacular dentro de campo. Isso é inegável. Isso não tem discussão, não cabe discussão em relação a isso. Agora, eu venho falando desde 2014 na situação financeira do Corinthians, porque algumas pessoas que estavam no clube já me passavam, a situação é preocupante, mesmo com a inauguração do estádio, o estádio poderia ser uma mina de dinheiro, não rentabiliza e tal. E de 6 anos para cá, só me passam que a situação financeira está cada vez pior. A gente vê grandes corintianos aí preocupados, né, mesmo que o Corinthians dentro de campo consiga as suas vitórias. Então eu coloco essa primeira questão para vocês dois. A situação financeira do Corinthians hoje, ela é preocupante ou, como diz o André Sanches, ela é difícil, mas não tão preocupante assim? Começo com você, meu caro Fran. Na realidade,
a condição financeira do Corinthians ela é extremamente grave. E, como você disse, a década nossa no futebol é uma coisa extremamente ganhadora, muito importante. Só que eu disse outro dia, até numa entrevista, que os problemas financeiros iniciaram na segunda gestão da administração da renovação e transparência. Até quando o Roberto pegou o clube da gestão do Mário Gobi, ele disse, pô, pegamos o clube aqui na UTI. Quer dizer, já vinham problemas financeiros. Você vê que você saiu da conquista de um campeonato mundial. E ali, você, como campeão do mundo, você ali tinha que colher todos os frutos, e ali você poder tirar o máximo possível do marketing, em todos os aspectos, e você fazer um crescimento muito grande do Corinthians, projetar o Corinthians. E aconteceu exatamente o contrário. Infelizmente, a gente vem vindo ano após ano com problemas financeiros, aumentando a nossa despesa, e realmente a situação do clube hoje é muito preocupante. Eu atribuo isso à continuidade, eu não quero nem aqui colocar em xeque aí, eu falar mal de um, de outro, mas na realidade é muito tempo, um grupo só na administração de um clube, ou se fosse qualquer tipo de gestão, muito tempo com o mesmo grupo, é muito complicado. Então, acredito eu que a grande coisa que pode acontecer de bom para o clube é o Corinthians passar para as mãos de um outro grupo. Alguma pessoa, um presidente responsável, um grupo diferente, que possa entrar lá e tentar resolver os problemas do clube e projetar o clube para voltar a ser o melhor clube do mundo, que na nossa opinião e é mesmo. Entendeu? Um clube da maior torcida da América Latina, do Brasil, do mundo. Eu considero a torcida do Corinthians a maior torcida do mundo. Falam com o Flamengo e tal, mas eu acho que o Corinthians, a nível mundial, tem a maior torcida. E temos que tirar todo o benefício que a nossa torcida nos dá. E, na minha opinião, nós temos essa pessoa, eu acho que é o Paulo Garcia, que pode fazer a diferença. É uma pessoa responsável, um grande empresário, independente financeiramente, está tentando dirigir o clube já em três eleições ou 4, perdeu justamente para a renovação e transparência, para o Andrés, entendeu? Então, eu acho que agora chegou a hora do Paulo. E espero que a gente consiga, o Paulo, e junto com o clube, acho que o clube tem que ter uma união muito grande, eu acho que aí tem que se acabar com a de oposição e situação, acho que ganhando um presidente, o Corinthians está numa situação tão difícil que não é um grupo só que vai conseguir administrar o clube, tem que ter uma união, entendeu, com os melhores do clube para tirar o Corinthians dessa situação. Eu gosto muito do Paulo Garcia, é um grande cara, um grande corintiano. Há pouco ele colocou uma nota no seu Facebook pessoal, onde ele diz que está atento, preocupado com a situação do Corinthians, não quer politizar, evidentemente, mas que ele quer decisões no Conselho Deliberativo. Ele quer que todos os conselheiros acompanhem os passos do Corinthians. Está lá a nota, em resumo, é isso que ele escreveu na nota dele, no seu Facebook pessoal, Paulo Garcia, que eu espero que não puxe o carro na hora da candidatura, né? Ele tem essa fama de se candidatar, mas na última hora ele recolher. Daqui a pouco até o Fran pode explicar isso aí. Quer explicar agora, Fran? Explica então, por favor. Explicar é uma coisa que acontece no clube, o pessoal fala, Paulo, na última hora, nunca aconteceu isso. Ele foi candidato 2 vezes, e a terceira vez que ele foi candidato, era para ele ser o candidato junto com o Roque, e o Roque, na hora de se compor ali a vice-presidência, ele achou que seria ele o candidato a presidente, que seria um bom candidato também, eu gosto do Roque, mas o Paulo falou, sou eu o candidato, ele não contestou, mas eu internamente, pelo que eu conheço o Roque, eu vi que ele não gostou, tanto não gostou, que a partir no dia seguinte já não participou das reuniões, deu uma sumida e tal. Beleza. Passou um tempo, uns 15, 20 dias, ele se lançou candidato. E aí ele dividiu a oposição. Tem muita gente que gostava dos dois, mas um pessoal ficou com o Paulo, outro ficou com o Roque. E aí eles continuaram fazendo campanha, paralelamente, o Paulo tentando ver se demovia da ideia de ser candidato para juntar, porque separado não iriam ganhar as eleições. E aí foi quando chegou muito perto, eles conversaram, o Paulo e o Roque não abriu mão. Como o Roque não abriu mão, a única esperança que a gente viu foi o Paulo falar, ele não vai abrir de jeito nenhum. Então, eu prefiro abrir mão e ele vai, a gente tenta ganhar. Tanto é que trabalhou na campanha dele, ele ficou com o Conselho Deliberativo, ia ser presidente do Conselho Deliberativo, mas essa foi a única vez que ele saiu, mas não foi por vontade dele. Eu sou testemunha. Ele fez isso para tentar ainda a oposição, mas, infelizmente, aí ficaram muito tempo separados
e o Andrés ganhou novamente. E paciência. Isso foi isso que aconteceu. Mas isso, aí muita gente aproveitou essa oportunidade e falou: não, tá vendo que o Paulo largou, por que o Paulo não ficou? Só que o pessoal que não estava na cúpula ali conversando sabia que, na realidade, o Paulo não queria sair. Ele fez aquilo para numa última tentativa de tentar ganhar a eleição com a oposição. Aí cada um vem com uma história: não, ele saiu, então ficou esse aí. E o Paulo é um cara mais comedido, diferente de mim, do Herói e de outros lá. Ele é mais comedido, ele deixa o pessoal falar, depois ele vai devagarinho, fala, como no caso das contas. O Paulo não fala, ele está quieto, daqui a pouco ele solta um negocinho assim tranquilo. Então ele é mais comedido, é um cara mais. Entendeu? Mas ele nunca deixou de ser candidato, largou assim como o pessoal fala, isso você pode ter certeza disso. E eu vou tentar entrevistar o Paulo Garcia com todo o espaço do mundo para ele. Já tem uma corneta aqui, ó, do Alisson Gris Pérez. Paulo Garcia que elegeu o André Sanches nas últimas eleições, todos sabem disso. E aí o Marcão da Fiel coloca assim, ó, eu li a nota também, Prédio, mas por que o Paulo não se posicionou em relação às contas? Pois é, então ficam essas perguntas. Claro. Acho que está bem claro ali, né? Claro, eu também acho. A posição dele ali, ele é contrária às contas, evidente. Na nota lá no Facebook, ele é contrário às contas. Se fosse para ele concordar, ele não teria que tomar decisões duras e o problema todo. Se você ia falar, vou passar melzinho na chupeta para eles, né? Não é o caso, né? Ele é uma pessoa diferente, uma pessoa comedida, uma pessoa que não está fazendo política, está vindo aquilo que é melhor para o clube. Pode até ser que, mesmo ele como oposição, se ele achasse que fosse melhor para o clube, ou se as contas estivessem certas e a gestão estivesse boa, com certeza ele votaria a favor, mesmo sendo contra. Agora, eu na outra conta, que já foi, que o Salão Cassé foi aprovada do ano passado, que é até o meu amigo, um cara extremamente sério, que é o Emerson Piovesan, que estava como financeiro, eu votei contra. Por quê? Não pelas contas do Emerson, nem pelo Emerson, porque é da renovação e transparência que veio no UTI de lá de trás, a gente sabe que veio. Houveram até muitas conversas sobre o balanço anterior que tinha passado para esse, sobre essa história de UTI. Eu também votei contra, então sou muito coerente. Eu também, se tivesse em ordem, independente de ser oposição, com certeza eu votaria a favor. Se tivesse tudo em ordem, não tem porquê. A gente é conselheiro, mas tem que torcer para o clube. Tá bom, tem que votar a favor. Acabou. Você pode até tentar se eleger numa outra chapa, mas não precisa falar que está ruim. Ó, Daniela Nery, Augusto Melo, presidente. Paulo Garcia não é oposição. O pessoal vai colocando e eu vou lendo, filtrando aqui. E o Mário Deri... Para aí, Fran. Aqui, ó. O Mário Derija. Calma, pessoal. Calma, tem tempo. O Mário Derija. Paulo Garcia vai dar o clube para o irmão. O irmão dele é o Fernando Garcia, ser diretor das categorias de base. Nesse ponto eu não quero defendê-lo, mas eu já falei com ele sobre isso. Ele nunca beneficiou o irmão em nada em relação a Corinthians. Então eu não acredito que ele vá entregar qualquer setor para o irmão dele administrar, na minha opinião. Você tem a certeza disso, Prédio? Eu estou falando para você, isso não tem o mínimo cabimento. Ele preocupado com o compliance. Ele já me falou, calcula se ele presidente, ele vai ter qualquer negócio com o irmão que é empresário. Ele é contra hoje do irmão ajudar o clube. Entendeu? E o irmão dele é um empresário mundialmente conhecido, um dos principais empresários do mundo. Entendeu? Ele é chamado muitas vezes para colaborar lá com a administração, é amigo do André, faz os negócios que tem que fazer lá. Mas, na realidade, o Paulo estando lá, para ele é ruim. Ele perdeu o Corinthians. Ele não vai. Hoje ele parece que nem está lá, nem sei se tem muito negócio lá hoje, mas se ele faz algum negócio, quando o Paulo entrar lá, não vai ter negócio com o Paulo, com o irmão dele. Isso é óbvio. Agora, se tem alguma coisa que alguém tem que falar numa hora de política, alguém tem que falar alguma coisa de um candidato, vai falar, todo mundo vai falar, o cara é santo, então vota no cara. Para falar alguma coisa, o que tem que falar é que ele, na última hora, ele larga e que o irmão dele é empresário. Para isso, não tenho o que falar dele. E é verdade. Tu tem razão nesses dois últimos argumentos. Meu caro Herói Vicente, você está salivando aí para falar, né? E aí, em outubro tu me deste uma entrevista lá do Yahoo Sports, e aí a manchete foi a seguinte: o Corinthians hoje é o reflexo do país. Isso em outubro, hein? Isso em outubro. 7 meses depois, a manchete ela é bem atual ainda, o Herói? Muitíssimo atual, muitíssimo atual. Eu até vou falar um pouco sobre a Covid-19 e os reflexos para o futebol, em específico para o Corinthians. Mas como o tema seria a aprovação ou reprovação das contas, eu só quero falar em relação ao aspecto político o seguinte:
O nosso grupo, que é a Liberdade Corintiana, tem um pensamento inovador. Nós pensamos de forma distinta da maior parte dos grupos políticos pré-estabelecidos no Corinthians. Eu vou parafrasear essa de Queiroz, grande figura. Ele dizia o seguinte: políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo. E eu acho que é uma máxima que tem que ser aplicada em todos os segmentos e, por que não, no Corinthians também. Então, falar sobre o aspecto político é importantíssimo, mas o debate sobre as contas tem que ter o viés técnico. Aqui não se trata do achismo, se trata do cumprimento da lei e da ordem vigente, tá ok? Então, a gente tem que partir dessa premissa. Se você usar de argumentos sofistas, se você for circular para achar justificativas que fujam do alcance da lei, aí a gente vai entrar no aspecto político, vai discutir quem é melhor, quem é pior. Eu acho que não é bem isso em relação às contas, seja Paulo Garcia, seja Augusto Melo, seja eu, seja Duílio, seja o Chico Barrigudo, ou o Papai Noel, ou a Mula Sem Cabeça. Quando for tratar de assuntos de contas, tem que deixar os aspectos personalíssimos de lado e pensar no que é bom para o Corinthians, sempre tendo em norte a legislação vigente, porque são as amarras que nos fazem andar dentro dos eixos. Por isso é que tem que ser reprovadas as contas. Elas estão fora do eixo. Mas aí depois a gente vai avançar com esse aspecto. Sobre a sua pergunta inicial, se o Corinthians está com as finanças em ordem, não está com as finanças em ordem. Muito diferente do que o presidente vem alardeando, nossa situação financeira é catastrófica, praticamente insolvente, ok? O que insolvente é forte. Insolvente, praticamente. E tem inúmeros elementos técnicos que apontam nesse sentido. Eu posso falar, por exemplo, o parecer na própria recuperação judicial da Odebrecht Participações e Investimentos, que disse que os ativos que o Corinthians deveria pagar para aquela instituição são de difícil recebimento. Amanhã ou depois o presidente vai vir até a imprensa, né, a imprensa não muito séria, alguns componentes da imprensa que tendem a fazer fisiologismo ou propaganda partidária em vez de verificar os fatos como eles são de verdade. O que ela tem que entender, a imprensa? Que, havendo um acordo futuro, que eu acredito que vai haver com o Odebrecht Participações e Investimentos, ele é muito longe de ser do brilhantismo negocial do senhor André Sanches. Isso só vai acontecer porque lá os credores da recuperação judicial da OPI, da Odebrecht Participações e Investimentos, consideraram que esses créditos são podres, são praticamente irrecebíveis. Consideraram isso por escrito no processo que é público, ok? E que já, inclusive, a imprensa noticiou, uma parte da imprensa. Então, a situação do Corinthians é muito grave sob o ponto de vista técnico. E, de fato, a infringência direta, volto a falar, da lei de responsabilidade fiscal do futebol. É pouco importante essa lei, viu, Fran e Pretzel? Sabe o que acontece se a gente deixar de lado essa lei? Os nossos parcelamentos fiscais, eles vão ser revogados. É verdade, é verdade. O Fran, que é empresário, ele pode explicar o que significa ter um parcelamento fiscal revogado. É bloqueio de conta, é protesto, é você não conseguir participar de licitação. Não que isso vai acontecer com o Corinthians, mas, enfim, você já não tem credibilidade. Aí todos os recursos financeiros que entrarem no caixa do Corinthians vão ser absorvidos para pagamento de dívidas privilegiadas, como dívidas trabalhistas e dívidas de ordem fiscal. Então, a gente tem que permanecer no Profut, é uma questão de sobrevivência, tá ok? E hoje, o Profut ele está sendo transgredido. O gestor é considerado temerário, o senhor André Sanches, pratica atos de gestão temerária na acepção literal e jurídica do termo, porque ele permitiu a construção de um déficit superior a 20% sobre o faturamento do ano anterior. O faturamento total do Corinthians, de acordo com informações que chegaram via imprensa, lamentável, né, Fran? A gente tem que descobrir os números do Corinthians por intermédio da imprensa. Enfim, chegaram números na ordem de 500 milhões de reais de faturamento bruto para 2018. 470 milhões, estou arredondando para ficar mais fácil o cálculo, ok? Bom, se você tem um faturamento de 500 milhões, você pode gastar os teus 500 milhões
e mais 100 milhões de reais, correspondem a 20%, ok? Menos que a 470. Faturamento bruto. Sabe quanto o Corinthians gastou a mais? É criação de déficit. A gente está falando de um endividamento total de 770 milhões de reais. Ou seja, passou em mais de 70 milhões de reais o limite previsto da Lei de Responsabilidade Fiscal do Futebol. Aí o presidente vai lá e fala, não, é que não deu certo a contratação. Olha só, cara pálida, quem é gestor não está lá porque foi obrigado, ninguém colocou uma arma na cabeça do Sandrés e falou, o senhor vai ter que assumir a presidência do Corinthians. Ele foi candidato, ele concorreu e ganhou, para a infelicidade do Corinthians, na minha concepção, acho que ele já tinha, se ele encerrasse o ciclo dele no Corinthians, ele ia ter feito muito bem para o clube, tá? Mas ele insistiu. Então, isso tem o risco agora da reputação dele ser manchada, independente dos fatos que estão sendo apurados em outra instância, na Justiça Federal, etc., etc., ele vai sair, penso eu, muito mal da gestão, muito mal. Ele corre o risco, sim, do Conselho Deliberativo não ser escravo das pessoas e sim votar a favor da instituição. Se o Conselho Deliberativo for corintiano, se ele tiver amor à instituição, ele reprova as contas, Pretzel. Reprova as contas e permanece o Corinthians do Profut. Ou aprova as contas e a gente corre o risco de ser desfiliado do Profut. Porque a autoridade pública do futebol vai ter acesso a essas informações financeiras, que são públicas, e vai falar, espera um pouquinho, não está funcionando a coisa no Corinthians. A gente, quando fez a lei, nós, o legislador, quando fizemos a lei, nós tínhamos que pensar para ela ser cumprida. A lei não foi feita para ser penduricalho ou jabuticaba. Ela está lá para ser seguida, ok? Se a lei não é seguida, a PFUT vai falar, vocês que fizeram um endividamento maior do que o permitido pela lei e estão desfiliados do programa de parcelamento de débitos, entre outras situações. Essa questão é uma delas. Eu vou esmiuçar ao longo da nossa conversa outros pontos que não são atendidos no Profut e em relação ao próprio estatuto vigente, que é seguida e reiteradas vezes transgredido pela gestão, renovação e transparência. Mas existe um... Se por um acaso algum órgão do clube discorda das contas da gestão, como, por exemplo, se é votado contra as contas, o Corinthians já não é desfiliado do Profut, não é isso aí, o Herói? O Corinthians não é desfiliado, é iniciado um processo interno para averiguar os motivos, se é justificável ou não. E aí, nesse caso, a instituição fica preservada e me parece que aí são responsabilizados os gestores. Exatamente, Fran. O que acontece é isso. A gente tem que pensar na responsabilidade do gestor, não da instituição. Eu tenho dito isso desde 2015, quando entrei no conselho. Quero dizer para os senhores, todos que nos assistem, que eu era seguramente mais feliz como mero torcedor. Não como mero, porque nenhum torcedor é mero, ainda mais sendo corintiano. É um prazer e, na verdade, é um privilégio ser corintiano. Mas, a partir do momento que você se envolve com a política e os liames de poder do clube, eu posso dizer para você, o Fran também deve concordar comigo, que há um certo desencanto, um desencanto progressivo. Não com a instituição, mas com as pessoas que lá estão. Então, nós devemos pensar na instituição. E é por isso que tem que ser reprovadas as contas. E eu quero deixar claro, e acho que fala até em nome do Herói também nesse caso, a gente não fica satisfeito com a situação. Pelo contrário, eu gostaria que as contas estivessem em ordem, a gente fosse para a eleição, para disputar uma eleição, e eu pus numa situação melhor, e nem fico satisfeito se, em sendo reprovadas as contas, a responsabilidade cai em cima do gestor, porque o gestor é o Andrés Chance, o Andrés, o Mário Gobi, o Roberto, os que passaram lá, que pode ser nossos adversários políticos, são pessoas que a gente conhece no clube, a gente é adversário hoje, mas a gente tem um respeito por eles, né? E nada pessoal, em absoluto. É o mal de ninguém, pelo contrário, a gente não deve, já falei uma vez... Eu não desejo primordialmente o mal do clube, que fique claro. Eu quero deixar claro, eu sou oposição ao Andrés Sanches desde que ele entrou, entendeu? A renovação e transparência, mas teve erraram em muita coisa, mas teve muita coisa boa, nada. Como o seu Alberto Alim em 2000 foi campeão do mundo, o Andrés Sanches foi campeão do mundo também, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem muita coisa
ruim, mas algumas coisas boas. Infelizmente, como a gente acabou de falar aí, muito tempo, cansou e realmente esses problemas vieram em decorrência do tempo que a Renovação e a Transparência está no poder. Olha, o André Sanches, quando inaugurou o estádio, em 2014, ele estava lá. Mas em 2012, eu me lembro que ele dava entrevista dizendo o seguinte: em 12 anos, a gente paga o estádio. Então, o estádio foi inaugurado em 14. Já são 6. Já foram 6 anos. Ele deu uma entrevista para o Casagrande essa semana, onde ele disse que o estádio vai ser o maior bem, o maior patrimônio do Corinthians depois da torcida. Isso é óbvio. Sempre vai ser, claro. E que vai ser uma fonte de receita inesgotável. Também, depois que pagar. Mas qual é o prazo para pagamento? Ele está correto? Daqui a 6 anos o estádio estará pago, senhores? Seria ótimo que isso acontecesse. Só que desde a época da construção do estádio, o senhor Luiz Paulo Rosenberg vinha lá falando com números de 300, que passaram para 800, que passaram para 1 milhão, que paga a semana que vem, que paga depois, vem uma bomba que agora está vendido no Emirates. Então, o negócio eu gostaria muito que essas coisas que eles falam se concretizassem, que o estádio tivesse a ponto de ser pago. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo. E a gente perde a credibilidade. A gente não é que a gente perde, eles perdem a credibilidade e a gente não acredita mais naquilo que eles falam. Espero que dessa vez seja verdade. Seria muito bom. Mas, infelizmente, outras vezes aconteceu a mesma coisa e a gente está na mesma situação e a dívida cada vez aumentando mais. Então, sobre as boas ações que o Andrés praticou, eu vou destacar uma que tem muito a ver com a Arena, tá? Eu concordei totalmente com ele quando a gente deixou de jogar no Morumbi, no Panetone. Achei que foi uma medida extraordinária. Tem que dar mérito para quem merece. Naquela ocasião, ele agiu muito certo. Então, a única coisa que de lá em diante, em relação especificamente ao assunto Arena, foram seguidos erros. Erros que ocasionaram consequências que estamos sentindo agora, tá? Esse endividamento enorme do Corinthians tem muito a ver com a Arena, sem sombra de dúvida. Afinal, são 5 anos sem um centavo de receita de bilheteria. Eu quero lembrar aos senhores que o Pacaembu foi privatizado por 110 milhões de reais. Menos valor do que até hoje o Corinthians pagou para o fundo a título de bilheteria. Tá? Então, se a gente tivesse pegado o Pacaembu, já teria quitado ele. Aí, N argumentações do lado contrário virão. Eu continuo insistindo que as desculpas na ocasião para que não fosse o Pacaembu não eram convincentes. Falava-se que lá não dava para fazer evento, que não dava para ter show, porque a Viva Pacaembu não permitia, etc, etc. Bom, eu também, para falar a verdade, eu vi um show na Arena Corinthians, que foi uma festa de aniversário do clube, da Ivete Sangalo. De lá para cá, nunca mais vi show, porque fizeram de uma forma que o gramado não pode ter palco em cima, né? Aquelas coisas que, sei lá, não tem muita explicação lógica para isso. Mas, enfim, é o que foi feito, é o que a gente tem e é o que tem que ser resolvido. A Arena Corinthians vai ser equacionada sim, não vai ser graças à genialidade andresiana, ele ainda vai ter muito que responder e explicar em relação à Arena Corinthians na alçada apropriada, não é para nós do Conselho que ele vai ter que explicar. Enfim, acho que a solução parte necessariamente de uma renegociação da dívida com a OPI, que vai acontecer, porque, como eu já assinalei no início da nossa conversa, a OPI foi liberada pelos seus credores para receber qualquer valor, já que foi considerado zero o valor lá. Tá? Falaram que a Arena ela tem uma operação negativa. Olha só, quem falou isso aí foram os credores, não fui eu. Tá ok? Que precisa injetar muito dinheiro para aquilo virar dinheiro, precisa gastar para que tenha retorno. E tem uma série de outros aspectos que estão relacionados à Arena Corinthians. Mas, enfim, uma vez equacionado a UPI, a Caixa Econômica também vai ser equacionada. E, mais uma vez, não vai ser graças à genialidade andresiana. É porque a gente entrou no regime de calamidade pública da Covid-19, em que a sociedade empresarial, a sociedade brasileira, os meios de produção estão realmente no seu limite. Então, vai ser aberta a possibilidade de renegociação global. Ninguém, credor nenhum do mundo, vai querer ter as coisas a ferro e fogo nessa atual conjuntura.
Então, vai ser renegociado, sim. Mas quero deixar muito claro, não vai ser graças a São Andrés, tá ok? É graças à Covid, infelizmente, né? Podia ter ocorrido uma Covid sem morte, sem pessoas hospitalizadas. É lógico que eu estou fazendo uma piadinha, uma brincadeira. Olha aqui, ó. Maurício Nali, conselheiro que ama o Corinthians, não aprova esse orçamento. O Adilson Souza, Herói Vicente, presidente 2030. Os caras estão te jogando lá para frente, Herói. O capitão corintiano. Salve, doutor Herói, vai Corinthians. Ah, não, 2020 ele botou, ele corrigiu aqui, ó. Corrigiu, 2020. O Ricardo Inforzato diz que ele faz uma ofensa aqui ao ex-vereador Marco Aurélio Cunha, que eu não vou ler a ofensa, mas ele acha que o Corinthians só não assumiu o Pacaembu como concessão por culpa do doutor Marco Aurélio, que era vereador na ocasião. Tá correto isso? Não está correto. Não está correto. Tinha que ter tido força. O Corinthians é um poder. Vocês concordam comigo? O Fran vai concordar comigo. A capacidade política do Corinthians é muito maior que a do Marco Aurélio. Não houve uma mobilização. E olha, em 95, eu com o Romeu pensávamos, a gente conversou com o Sr. Alberto Olive na época, que era uma boa para tentar o Pacaembu e tal, e também não andou. Depois, mais para frente, agora, antes da construção do estádio, também houve essa conversa, mas não houve uma mobilização junto a todos os conselheiros, acho que foi nesse momento. Então, alguém aí, depois que o Corinthians se desinteressou por não ter essa mobilização, aí quer faturar, não, eu não deixei o Corinthians ir para nada, se o Corinthians quisesse, o Pacaembu era do Corinthians. Você não tem exatamente dúvida. Isso, Fran. Tem mais, hein? Eu sempre falei, é óbvio que se a gente tiver o estádio pago, tá, é excelente, é um estádio de primeiro mundo, mas se o Corinthians estivesse com o Pacaembu, nós estaríamos numa situação extremamente privilegiada financeiramente. Os 40 mil pessoas que vão no nosso estádio iriam no Pacaembu. A receita era integralmente nossa, entendeu? E a gente estava... Não, e gastasse, Fran, que nós gastássemos por ano 40 milhões por ano em reforma do Pacaembu. Aquilo lá em 10 anos estava um brinco, num bairro extremamente caro, enfim, mas já foi também, é sonho isso. Não vai vir. Mas na realidade, na época que foi feito isso aí, teve aquele outro projeto que era para ter um estádio que eu achei que era muito bom na época. Muito bom o projeto também. Era entre a Ayrton Senna e a Dutra, que seria ali bem perto do Corinthians, que me parece que seria até mais viável pelos números, pela maneira que foi exposto para alguns conselheiros, mas, infelizmente, acabou sendo esse aí, dessa maneira, infelizmente, no sentido da organização financeira que foi feita com o seu Luiz Paulo Rosenberg, enganando a gente com valores e tal, e, infelizmente, a gente aí vai tentar resolver, mas não vamos tirar de dizer que o nosso estádio é um estádio maravilhoso, você entra lá dentro, você vê... você não vê nenhum estádio com essa magnitude, e se Deus quiser a gente vai conseguir resolver isso e ter nosso estádio tranquilamente. Senhores, muita gente participando aqui, eu também concordo que a Arena do Corinthians é espetacular, talvez no preço que ela tenha custado é que tenha sido bem, não precisava para abrir Copa do Mundo, com mármore no estádio inteiro, isso não precisava, mas que a Arena é espetacular, sem dúvida. O Paulo Carreira, a pergunta do Alisson deve ser colocada ao Fran. Eu vou colocar aqui. Pessoal, vocês acham que eu não leio as coisas aqui? Vocês estão de brincadeira. Vocês não me conhecem aqui. O Marcelo Milano, tecnicamente não tem como aprovar as contas. Max, entre outros conselheiros, fizeram um trabalho exemplar e muito técnico. Deixa eu ver aqui. A pergunta do Alisson para você, meu caro Fran, é se você assina hoje... É uma pergunta que ele é conselheiro, né? O Alisson, eu não conheço ele. O Alisson é componente da Liberdade Corintiana, é conselheiro. Ele diz assim, ó, Alisson Gris Pérez, nós do Conselho precisamos ser leais e mostrar amor ao clube e reprovar essas barbaridades. Aí ele coloca a pergunta aqui, já estou achando a pergunta aqui, ó. Aqui, ó. O Paulo Garcia assume por escrito que todo o seu grupo de conselheiros irá votar contra a aprovação das contas? Alisson, você conhece o meu Paulo, vai lá e pergunta para ele. Você tem que perguntar para mim. Eu voto contra as contas, sem dúvida nenhuma. Agora, todos os conselheiros, como é que uma pessoa pode falar que todos os conselheiros vão votar contra? Ele pode até internamente recomendar votar contra. Eu acho que ele
O Alisson, amigo nosso aí, deve ver o que o Paulo escreveu no Facebook dele. Agora, quanto a se todas as pessoas que seguem o grupo do Paulo votam, você precisa ligar para ele e para as outras pessoas também. Deixa eu dar um pitaco acerca disso. Eu voto contra as contas sem problema nenhum. Agora, os outros, você tem que perguntar para eles. Deixa eu dar um pitaco em relação a isso. O fato do Paulo ser mencionado o tempo inteiro é absolutamente compreensível. Por quê? Porque ele é uma liderança no clube, porque ele tem influência direta em 2 chapas, e como você bem sabe, o sistema político, que até modificou graças ao trabalho destacado dos membros da finada inteligência corintiana, né, que a gente lutou muito para acabar com o chapão e instituir as chapinhas, de 8 chapas, temos 3 oposicionistas, né, não tem problema nenhum nominá-las, seria a Liberdade Corintiana, a São Jorge 77 e a vinculada ao Corinthians Grande, lá, que é 82, eu não me lembro o nome dela agora, acho que é Valores Corintianos, não me lembro bem. Depois disso, tem 2 chapas que são vinculadas politicamente ao Paulo Garcia, que é uma liderança, ninguém tem que contestar isso. E se o Paulo for incisivo em relação à reprovação das contas, as contas serão reprovadas. Então, eu clamo, você sabe disso, Fran, eu tenho feito diversas ligações, eu quero ser o testemunho agora da sua posição, muito correta, Fran, no sentido de reprovar as contas de forma explícita. E como você falou, você fala por você não pode falar pelo Paulo, naturalmente. Mas como você se imiscui na qualidade de apoiador da campanha dele, é natural que as pessoas também inquiram a você, é natural isso, não tem nada demais. Mas eu acredito, opinião pessoal, que o Paulo e o grupo afiliado ideologicamente a ele, que tem seu valor, não tem a sombra de dúvida disso, eles vão reprovar as contas, porque eles devem querer o melhor para o Corinthians. Na realidade, eu digo, do Paulo, além de eu apoiar no grupo, o Paulo é meu amigo pessoal. É teu amigo. Séria, competente, é uma pessoa que veio de onde veio, chegou onde chegou, porque não é nenhum. Ele tem 220 lojas no Brasil inteiro, é um empresário competente, uma pessoa independente financeiramente, não precisa do clube. Muito importante isso aí, hein, Fran? Diferente da gente politicamente, ele é diferente, é uma pessoa comedida, uma pessoa que procura não ter inimizade com ninguém, uma pessoa muito educada. Não estou dizendo que nós sejamos mal educados, viu, Herói? Eu e você. Mas não, nós somos meio mal educados, sim, mas ele realmente é um gentleman. Ele é muito técnico quando se trata das coisas do Corinthians. Então, por exemplo, ele aguardou... Então ele vai reprovar, Fran. Você já falou. Ele vai reprovar, então. Se ele achasse que as contas estavam corretas, a gestão estava correta, como eu disse, mesmo fazendo oposição, como já foi de outras vezes, ele também votou a favor das contas e disputou contra o Andrés. Ele se dá bem com o Andrés, ele se dá bem com todo mundo. Então, quer dizer, ele quer o melhor do clube. Hoje, todo mundo que gosta do clube não pode votar a favor dessas contas, nós não temos muitos problemas se votar a favor da conta. Você foi bem pra caramba, Fran. Quem votar a favor dessas contas é responsável por tudo aquilo que o Corinthians venha sofrer daqui para frente. Posso falar mais uma coisinha? Nada porque é técnico. Vamos lá. Infelizmente, eu gostaria de votar a favor das contas e ter meu grupo e tentar a presidência. Porque quem ganhar a presidência do clube vai carregar esse ônus aí de você ter que resolver esse problema ao invés de estar fazendo outras coisas. Aí muita gente vai chegar, e dependendo de quem tiver o cargo lá, ou no administrativo, ou na natação, no futebol. Na natação pode ser que falte um pouco de cloro, no futebol falte alguns jogadores, na base falta isso, no jurídico falta alguma coisa. Por quê? Porque não vai ter dinheiro suficiente, tem que se resolver o problema. Então não é fácil, não. Depois eu falo, pô, a administração do Paulo não está porque está faltando porque tem que resolver o problema do Corinthians. Não é que o Corinthians vai ser um Corinthians novo para quem pega, não. Corinthians, quem pegar agora, tem que ser uma pessoa competente e tem que ter uma união, porque não vai ser fácil administrar. Não adianta vir cobrar. O futebol está jogando com o time de júnior, poucas contratações. Como é que vão contratar amanhã o Cristiano Ronaldo? Quero jogar no Brasil. Então, pô, seria excelente, óbvio, trazendo para o Corinthians. Mas vai ter dinheiro para contratar um cara desse, ou uma estrela que quisesse vir no Corinthians, aí vai para o São Paulo, para o Flamengo. Pô, nossos diretores, nosso presidente, o Paulo, que queria ser presidente do Corinthians, não trouxe fulano de tal. Não trouxe porque ele, com certeza,
vai dar prioridade a resolver o problema financeiro do clube, colocar o Corinthians nos eixos. Então, numa futura administração, numa outra pessoa que pegue lá, do nosso amigo Herói, como falou, aí pode ser que, em fazendo o Paulo uma grande administração, os outros que vierem vão pegar um clube melhor do que ele vai pegar em ganhando as eleições. Perfeito. Olha... Senhores, só para eu avançar, porque são muitos assuntos, muitas perguntas, né? Por exemplo... o blog do Macedo te dá parabéns, Fran. Parabéns pelo posicionamento do Fran. Né? O Eduardo Soares diz que o Paulo Garcia é o melhor. Tem mais gente. O Eduardo Porto diz que parabéns, Herói. Nosso Corinthians é muito grande, precisa de pessoas como você no comando. Forte abraço. A Carmen Soares escreveu aqui, até me passei um pouco. Ela diz que o Corinthians hoje é foco para interesse, só para interesse. Ela escreveu aqui, daqui a pouco eu acho que ela escreveu, eu ponho na tela aí. Aqui, ó. Sobre conflito de interesse. Aqui, ó. O meu Corinthians é fonte de interesse, ela coloca. Para um pouquinho, meu Herói. Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. O Igor Freumann. Eu espero que os conselheiros que se dizem oposição reprovem as contas, pois caso aprovem, serão 100% coniventes com todas as coisas erradas que a atual gestão vem fazendo desde o início. Olha, posicionamento dos torcedores que há muito tempo eu não via participação forte de torcedores. Tem uma pergunta da Brenda Santos aqui. Tem muitas perguntas, viu, senhores? Se a gente puder fazer um bate-bola, já são 41 minutos de live, porque vocês têm muito conteúdo e é muito bom ouvi-los. A Brenda Santos pergunta, pode perguntar o que você quiser para mim. A Brenda Santos pergunta para vocês dois se vocês acham que o Corinthians pode virar um cruzeiro do ponto de vista financeiro. Olha, se não tomar cuidado, não tomarem as providências, tanto Cruzeiro como Portuguesa, infelizmente, a gente precisa tomar as medidas o mais rápido possível para que nós possamos tirar o Corinthians dessa situação. Que coisa. E você, Herói? Cruzeirando? É positiva. Há risco, sim. É lamentável, mas é fruto da desorganização administrativa. Falta de compliance, falta de governança, sustentabilidade e ética. Mas quero só uma coisinha bem rápida. Lá atrás alguém falou sobre a insolvência do clube. Olha, eu vi o Flamengo ano passado, ou uma gestão anterior, uma situação extremamente caótica financeiramente, mudou a administração e eles fizeram uma gestão muito boa, fizeram um time de futebol, olha o que eles arrecadaram o ano passado com as conquistas que eles tiveram. Então, não, apesar do mundo não ser o mesmo, vai mudar, mas as coisas andando nos eixos, e o Corinthians fazendo uma boa administração financeira, montando um grande time de futebol e tendo as conquistas do Flamengo, tendo as arrecadações que o Flamengo teve no ano passado, sai dessa situação financeira assim, não tem nada de insolvência, porque a diferença do Corinthians para outros clubes é a torcida. Nós somos milhões e milhões no mundo todo e é uma marca muito forte e nós vamos sair dessa assim tranquilamente. Ô, Fran, eu gosto de estudar. Eu sou um cara que adoro ler. Eu faço por prazer, não por obrigação. Eu, por exemplo, tenho uma visão muito objetiva sobre a oferição de receita. O Corinthians tem como principal fonte de renda a televisão. Ele tem e vai ter dificuldade muito grande nos próximos anos, em função da crise que se estabeleceu no setor, em função do crescimento das redes sociais, da internet, etc., etc. Então, a gente tem que procurar alternativas. A segunda maior fonte de receita de um clube é a bilheteria, que a gente não tem. Né? Bilheteria não tem porque está lá no fundo, sem fundo. A terceira é o marketing. E olha lá, pessoal, não temos diretor de marketing, olha que coisa. Agora, vocês querem saber o pior? Mesmo que tivesse diretor de marketing, eu já falei isso aí, tem muita gente que tinha ojeriza do Luiz Paulo Rosenberg. Eu não gostava muito da forma dele trabalhar, mas eu também via uma situação que era a falta de compliance. Você ser diretor de marketing, eu repito, o Corinthians não tem diretor de marketing, ele tem gerente, não tem diretor, está vago o cargo, mais um erro do senhor presidente. Ele como é que ele vai conseguir oferir receita com grandes patrocinadores se não tem um departamento de compliance? Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar com patrocinadores de potencial econômico não compatível com o nosso clube, que é o maior da América Latina, quiçá do mundo. Então, é isso aí. Hoje, a própria situação do clube, hoje a próxima situação do estádio,
o problema criado com o Debrecht, onde nós somos vítimas, o Corinthians é vítima. Não dá possibilidade, em função desse compliance, de grandes empresas virem a patrocinar o clube. Então, isso começando a ser resolvido, as coisas mudam nesse aspecto. Olha, o pessoal está falando aqui sobre a votação do Conselho. O Paulo Carreira quer votação nominal no Conselho Deliberativo. E o Jorge Salomão tem que dar a cara para bater. E o Igor Freumann pede transmissão no YouTube, com todo mundo indo lá na frente e assinar na frente do palco. Isso aí seria transparência mesmo, não só renovação. Isso aí seria transparência. Proposta, o Pretzel e Fran. A Liberdade Corintiana é o agrupamento político recordista em requerimentos e pedidos em face da diretoria e da própria presidência do Conselho. Um dos inúmeros pedidos que foram formulados foi atendido pelo presidente Goulart, de que todas as atas fossem transcrevidas no portal de transparência do clube, ok? Eu não sei se está sendo atendida essa solicitação que partiu do Dr. Leandro Cano, que é componente da nossa frente, da Frente Liberdade Corintiana, mas eu concordo com todas as pessoas, torcedores, conselheiros que mencionaram agora, o Paulo Carreira, o Igor e outras mais pessoas que têm se manifestado, tem que ser público, sim. Não tem mais essa de trabalhar no escurinho, sem ninguém ver o que você está fazendo. Não tem por que ter segredo. Tá? Inclusive, eu quero mencionar o descumprimento do artigo 122, parágrafo 2º do Estatuto. O que diz esse artigo, esse dispositivo do Estatuto? Que o Corinthians tem que disponibilizar mensalmente os seus informes mensais, Fran. Presta atenção nisso que é muito importante. O Corinthians não faz isso e o presidente teve a pachorra de dizer que não vai fazer, porque acha que os números são negativos e que isso ia gerar problemas para o Corinthians. O problema não é a mensagem, é o mensageiro, cara. Parece piada de português isso aí. Tá errado. No início da renovação e transparência, eles falaram... Nada contra os portugueses, hein? Isso no portal e não foi feito. Mas, na realidade, é o seguinte, eu acho que a votação realmente vai ser nominal, não pode ser diferente. E nós temos lá um presidente do Conselho, o Goulart, uma pessoa extremamente séria, correta, e está tentando atender todos os grupos do Conselho, todos os conselheiros, entendeu? Então, com certeza, eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai saber quem votou contra e quem votou a favor. Isso não tem dúvida. Muito bem, Fran. Muito bem. Olha, o Gildo Luque manda um grande abraço. O Rodrigo Martins tem perguntas aqui a respeito sobre futebol. Eu queria entrar um pouquinho. Tem várias perguntas para vocês, mas vamos lá então. Primeiro o blog do Macedo, isso aqui é interessante que ele disse. Se as contas forem aprovadas, vai mandar uma péssima mensagem para os grandes investidores. Ninguém vai querer investir no clube. Perfeito o blog do Macedo, perfeito. É algo que pode acontecer. Senhores, no bate-bola aqui sobre futebol. Eu entrevistei o Antônio Roque Cittadini há uns 20 dias. Aí ele disse o seguinte, ó. O futebol está muito caro. O futebol está caro para o Corinthians. O problema do Corinthians também é o futebol. E ainda disse o seguinte, categoria de base no Corinthians, certo? É antieconômico para o clube. Não vale a pena ter, porque o jogo... Oi? Quem falou isso? Antônio Roque Cittadini. Antônio Roque Cittadini. Mas é só para terminar. Ele disse que categoria de base no Corinthians é antieconômico para o clube. Antieconômico, porque todo jogador que surge não é do Corinthians. Não é 100% do Corinthians. Não é 100% do Corinthians. Então vamos fazer um esclarecimento. Não é que a categoria de base é antieconômica. A gestão é antieconômica. Sim. Na realidade, concordo com ele. Isso é de todos os clubes. Infelizmente, a lei permite isso, mas o Corinthians não devia permitir. Clubes pequenos do interior, inclusive, estão acabando em função disso. Não tem condições financeiras de bancar esses jogadores, e a lei permite que empresários e grupos banquem esses jogadores para que eles fiquem treinando enquanto garotos, e aquele que tem potencial eles pegam e levam para grandes clubes ou para a Europa. O Corinthians não pode ser barriga de aluguel de ninguém. O Corinthians não pode ter jogadores na base, nem no profissional, que não sejam pelo menos 80% do clube no profissional. Na base tem que ser 100%. Eu sou radical. Na base, é assim, eu deixo aqui, mas é 20%, que é um craque, é 20%, então leva para outro lugar. Acabou, o Corinthians não precisa. O Corinthians ali
é uma indústria sem chaminé. O Corinthians é é o maior ganhador das categorias de base. Todo mundo quer treinar no Corinthians, todo mundo quer estar no Corinthians. E muitos jogadores menores acabam saindo do clube que não são aproveitados e precisariam ser mais aproveitados para ficarem. E lá em cima, quando chegar lá em cima, as coisas mudam muito e a pessoa tem que ver quando o jogador tem condições, é bem lá embaixo. E por isso que acontece que muitos jogadores às vezes aparecem em outros clubes. Olha, eu passei no Corinthians. Por que o Corinthians não pegou? O Corinthians não ficou porque o garoto não foi aproveitado, não tem estrutura para assumir tudo isso. E tem que ter. Então, o Corinthians tem que mudar muito na base, muito na base. Estão agora, eu estive lá outro dia conversando e falei com o gerente lá, o Yamada, ele me mostrou algumas coisas lá, eu vi algumas coisas muito interessantes lá, que estão no papel e não saíram. Acho que tem muita coisa que pode ser feita, aprimorada, e no profissional a mesma coisa. Você não pode contratar um jogador de 18, 19, 20 anos se você gasta uma fortuna na base. Jogador de 18, 19, 20 anos, se vier para o Corinthians, tem que ser uma coisa fora de série. Você não pode estar contratando jogadores menores, com idade de júnior e que vão tratar São Paulo, que estão subindo para o time de cima, sendo que você tem grandes jogadores embaixo. Então, isso mostra a falta de profissionalismo O Herói, antes de você, Herói, primeiro um abraço a Tata Ferreira, que dá boa noite aqui. Um abraço a todos que estão participando. São muitas perguntas, não dá para ler todas, pessoal, mas eu vou lendo aqui na medida do possível. Um abraço também ao Celso Campelo Neto, né? O Alexandre também Andrade, a todos que vão entrando e vão participando. Agora, Fran, tem muita gente aqui perguntando a respeito do teu filho. Acho que é um momento que tu pode esclarecer, fique à vontade, teu filho, do aproveitamento dele no time Sub-23, por favor. Então, na realidade, é o seguinte, o que se falou, eu acabei não tocando muito no assunto e tal, deixei o pessoal falar, sem problema. Se falou muito que o meu menino foi lá jogar, o filho de um conselheiro do clube, foi lá jogar no time Sub-23. Então, o que acontece? Dá a impressão que é um rapaz que não jogou em lugar nenhum, e foi lá porque foi lá jogar. Acontece que o menino entrou com 5 anos lá, foi campeão de passou em todas as categorias, foi campeão de todas as categorias que passou, foi campeão do mundo Sub-20, teve um dos 3 melhores jogadores do mundo, né, naquele momento, foi artilheiro da Taça São Paulo pelo Corinthians, entendeu? E saiu do clube, não subiu, motivo lá do clube, não vamos entrar, nem quero entrar em detalhe, e depois ele estava sem clube. Vários jogadores, quando estão sem clube, profissionais, no hiato de uma temporada para outra, treinam no clube, estão sem clube, ficam treinando lá. Jogadores passaram muitos anos, mas sempre tem lá jogadores treinando. Ele foi lá treinar e falaram se ele queria jogar o Duílio numa reunião do conselho. Ele falou, porque ele não fica, não sub-23, para a Copa Paulista, que é um time B profissional, que o Corinthians tinha lá o Flamengo do Guarulhos, que eles colocavam jogadores, até jogadores de 40 anos, eles contrataram lá 2, 3 anos atrás, para jogar no Flamengo do Guarulhos, que é para jogar a Copa Paulista, que eu acho que é uma bobagem. E ele ficou lá treinando, acabou nem jogando em função desse problema todo, e foi isso. Só que muita gente usou isso politicamente para me atingir, mas não, o menino foi jogador do clube, foi campeão lá, nunca ninguém falou dele, nunca se ouviu falar dele, se ouvia falar como... lá eu era o pai do Fran, na época que ele era campeão, e que ele foi da Taça São Paulo, era o pai do Fran. Agora, depois passou 4, 5 anos, muita gente... Aliás, até entendo, muita gente que questionou, porque muitos não sabiam que ele tinha passado lá, é simplesmente o filho de um jogador, o filho de um conselheiro, que depende, não é nem jogador para jogar. Isso seria um absurdo mesmo. Né? Mas não, foi um garoto que passou lá, foi, como disse para você, foi campeão do mundo sub-20, foi artilheiro da Taça São Paulo e não foi aproveitado. E, na minha opinião, que entendo um pouco de futebol, deveria ser, e se fosse de algum empresário influente, teria ficado lá e feito uma carreira bem melhor do que ele fez. Acho que ele acabou sendo até prejudicado por eu ser pai dele. Se pudesse fazer, faria diferente, e, aliás, se tivesse escutado o Herói, isso não teria acontecido. Ok, está respondido. Aqui a gente pergunta sempre, está respondido, teve o espaço para esclarecer e está esclarecido o posicionamento do Fran. Agora, o Herói, você ia falar sobre a base, a declaração do Cittadini. A base é antieconômica para o Corinthians, a base do Corinthians. Não é que a base é antieconômica, não é a categoria amadora, que se chama amadora, mas na verdade é base, a maior parte da torcida assim a conhece,
ela é a mais importante em termos de futuro para a instituição, porque é ali que vão ser garimpados os grandes talentos, né? Agora, eu concordo com o Roque que ela é mal gerida, é isso que ele quis dizer, depois que você deu todo o contexto, né? Eu não concordo, por exemplo, com isso que o Fran acabou de dizer, não com o que o Fran disse, mas a situação que ele relatou, que o pessoal de lá diz que tem muito que vai ser efetuado. Ora, por que não faz? Tem muito que ser feito, tem que dar o primeiro passo, o segundo passo. Isso, eu sei disso. Só umas pintas. Eu perguntei exatamente o que você está me falando. É muito difícil. Qualquer um perguntaria. Vai lá para cima, não volta, então... Não, mas não tem sentido isso, não tem sentido nenhum. Eu acho que revelamos uma quantidade muito pequena, em função do tamanho, a magnitude do clube. Poucos atletas saem do Corinthians, né, das categorias de base. Eu tenho, o nosso grupo, a Liberdade Corintiana, tem um projeto muito específico acerca do fomento da categoria de base. Eu acho que as coisas têm que ser muito mais transparentes, desde o primeiro passo, do teste, tá? Desde a apresentação inicial do atleta. As coisas têm que ser vigiadas de perto, tem que ter gente muito séria no meio, para impedir que haja qualquer tipo de interferência econômica, interferência política, interferência pessoal. O camarada vai jogar ou não vai jogar pelas qualidades pessoais dele. É isso que tem que prevalecer, nada além disso. E mais, tem que aproveitar a molecada, tem que aproveitar. Não tem o mínimo cabimento você ter uma pedra de ouro, uma pepita de ouro na mão e permitir que ela vá sair do clube, entendeu? Ele tem que ficar lá, o Corinthians tem que ter recursos financeiros para permitir que os melhores fiquem e já subam para a categoria principal e vão jogar, e vai jogar. O Campeonato Paulista, por exemplo, ele tinha que servir. O Corinthians tem quantos títulos paulistas já, Fran? Tem 29 ou 30, é isso? 20, 30, exatamente. É o maior ganhador de títulos paulistas, é o Corinthians. É o Corinthians, tem que colocar a molecada para jogar o Campeonato Paulista, caramba. Eu quero falar para você, na categoria de base, hoje, um dos melhores, e a gente, para ter esses jogadores e conseguir fazer isso, chama-se captação. Então, essa captação tem que ser muito profissional. Peneira. Hoje, quem melhor faz essa captação é o Atlético Paranaense. Eu queria, para vocês, não sei se vocês sabem disso, quem mais capta jogadores em São Paulo hoje é o Palmeiras, e em segundo é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem gente trabalhando aqui e leva jogadores do Corinthians, profissionais do Corinthians. Hoje absurdo. Nós perdemos um preparador físico para o Norte, já perdemos jogadores para o Atlético Paranaense, o Palmeiras, São Paulo. Na realidade, isso acontece porque, como eu disse para vocês, tem empresários que levam jogadores e a parte financeira, o Palmeiras hoje paga muito por jogadores. Então, o Corinthians hoje, da mesma maneira que economicamente a gente tem que fazer um trabalho de base, o trabalho na base do Corinthians tem que ser feito lá embaixo na base. Você tem que começar a fazer um trabalho para captar esses jogadores. E o jogador hoje, se você sabe, esse jogador ele tem que chegar no Corinthians com 5, 6 anos. Os grandes pedras preciosas do Corinthians começaram lá nessa idade. 6, 7, 8 anos. O William, não é do Corinthians, mas é do Santos. O Neymar começou no Santos pequenininho, saiu da Portuguesa Santista, foi com 10 anos para o Santos. Então, você precisa já fazer um trabalho aí embaixo. Nós temos o Célio, que faz um trabalho muito bom, que os grandes jogadores, todas essas relações passaram na mão dele, que é um rapaz que faz um senhor já, né? Que faz um trabalho muito bom no futebol de salão com garotos de 5, 6 anos. E ali, para quem entende, você não precisa nada. Você olhou ali, você sabe o jogador que vai sair. Então, você tem que trabalhar já, ter uma equipe que trabalha com o jogador, para ver a família do jogador. Se são pessoas carentes, você já tem que começar a ajudar ali. O clube tem que ajudar. Senão o empresário está lá, ou tem alguém lá, ou às vezes até conselheiros, sócios estão lá no dia a dia, que não tem o que fazer, fica o dia no clube, indicando esses jogadores para empresário. Entendeu? Então, ali tem que ter o próprio clube, já tem que pegar esse jogador e dar para esse jogador aquilo que ele precisa, como o clube sendo empresário. E aí você tem que fazer um trabalho já de escola, um trabalho com um médico, um trabalho com uma assistência social com a família, se for o caso. Se não for o caso, tem que dar um outro tratamento. Aí sim, mas isso você já sabendo disso,
vendo a qualidade, tendo pessoas técnicas capacitadas para ver a qualidade do jogador nesse momento. Eu não quero, lógico, eu vi isso, eu vi o Lucas, do Paris Saint-Germain, eu convidei ele para jogar no Corinthians com 7 anos, eu trouxe ele do Juventus. O Neymar, fala muito, eu quis contratar, o Neymar está aí, hoje é meu amigo em função disso. Eu quis trazê-lo para o Corinthians, antes ele para o Santos, com 9 anos, quando ele estava na Portuguesa Santista. Olha, no campo, eu quis trazê-lo, conversei com o pai dele, fiz amizade ali com o pai dele, entendeu? E era para ele ter vindo, ele acabou não vindo, porque o pai não tinha como trazer, acabou levando para o Santos. Quando estava no Santos, eu tentei de novo trazê-lo, mas aí o seu Wagner Ribeiro já quis dinheiro para trazer o jogador, e assim... Senhores, Pois não? Desculpa, Fran, te interromper, é que o Rodrigo Vessoni, que é meu grande amigo e grande colega, ele acaba de publicar no site meutimão.com.br, importante que a gente está ao vivo aqui, e é legal de falar sobre isso, que é um trabalho específico do Corinthians. O Meu Timão tem grande sucesso hoje pela competência dos seus profissionais. E aí ele coloca aqui, um conselheiro José Carlos Passaretti emitiu um documento, e ele teve acesso ao relatório, ao documento, que prevê que o clube pode entrar num colapso financeiro no ano de 2020. Colapso financeiro no ano de 2020. Não é novidade nenhuma, né, Pretzel? Sim, José Carlos Passaretti. Então, apenas em tudo que a gente está debatendo aqui, não tem chute aqui, né? Não tem chute. Vem um conselheiro agora. O Passaretti é situação ou oposição? Só para ficar, eu não conheço. Ele é vinculado ao movimento Corinthians Grande e, supostamente, aí vou deixar o Fran falar, eu vou preferir que o Fran diga se o Corinthians Grande é situação ou oposição. Mas ele está decidido votar contra as contas, o que é muito salutar. Ele demonstra respeito à instituição. Parabéns aí para o Passaretti. Quantos grupos políticos o Corinthians tem hoje? São 8 chapas com 8 agrupamentos políticos, né? Mas, como eu disse, tem 3 que são afiliados ao Andrés, 2 com o Paulo e 3 são independentes. O que acontece hoje, politicamente, eu nem vou contestar a maneira que cada grupo age. No caso do Corinthians Grande, no caso, existe uma movimentação para que o Mário Gobi seja candidato a presidente. A gente tem que deixar claro que hoje, se o Andrés falar que vai lançar um candidato, infelizmente, até em função disso nós estamos debatendo, não vou nem dizer o Andrés, vou dizer a Renovação e Transparência, é um grupo que está lá há muito tempo, que está com todos... Óbvio que não vai ter sucesso, como eles tiveram sucesso nessas todas essas outras eleições. Então, o grande negócio é falar que é oposição. Só não pode falar que é oposição o Andrés. Agora, o Mário participou de 66% da administração. No ano da gestão, que começou a gestão dele, foi na segunda gestão, onde começou todos os problemas do estádio, o problema financeiro do clube. Eu não tenho nada pessoal contra ele, é um cara, como eu já disse outras vezes, participou da campanha do Corinthians, foi campeão do mundo e tal, mas na realidade ele é a situação, ele faz parte de tudo isso de ruim que aconteceu financeiramente no clube. Era na gestão dele, foi presidente, infelizmente ele era presidente quando começou isso, o estádio, tudo. E o Andrés, o Roberto, infelizmente, eles participaram dessa gestão. Então não adianta falar hoje que é oposição. Não adianta amanhã eu pegar, eu estou aqui brigando, querendo que o Paulo seja candidato a presidente, amanhã ele não ganha a eleição. Eu falo, olha, é o seguinte, eu votei, eu estava lá, estava torcendo, era para o pessoal do Andrés, eu torcendo lá para o pessoal do fulano, do tio. Bom, cara, um pouquinho. E me chamou a atenção, Fran e Herói, eu estou tentando entrevistar o Mário Gobi e o Roberto. O Mário saiu do clube em 14, certo? Ele só voltou a aparecer na mídia agora, próximo da eleição. Achei oportunismo dele. Estou tentando entrevistar ele há um tempão e ele... Apenas para terminar, meu caro Fran, e assim, eu estou tentando entrevistá-lo há um tempão e ele se negava a falar do Corinthians. Então, nos últimos 6 anos, ele não deu entrevistas. E aí eu ficava perguntando, por que será? O cara sonhava em ser presidente de um clube como o Corinthians. Aí o cara é presidente do clube, passa 3 anos no Corinthians, ganha todos os títulos importantes do Corinthians e não quer dar entrevista. Fiquei surpreso. Ok. Aí o Roberto de Andrade vira presidente, fica mais 3 anos. Ganha 2 brasileiros e ganha um Campeonato Paulista. Espetacular a gestão em termos de resultado. Aí passam-se 3 anos, o Roberto se nega a dar entrevistas. Mais um. Então eu fiquei pensando,
Mário Gobi e Roberto de Andrade, 2 corintianos espetaculares como corintianos, sem dúvida, e 2 caras que eu me dou muito bem, gosto muito dos dois. Por que será que, pós-gestões, eles não queriam dar entrevista? Eu ficava me perguntando por isso. Será que é tão ruim ser presidente do Corinthians? Eu ficava pensando nisso. Mas aí caiu a ficha agora. Agora, no ano de eleição, o Mário Gobi aparece e o Roberto de Andrade surge no cenário para defender a aprovação das contas do amigo Andrés. Então, caiu a ficha para mim. Os dois não deram entrevistas logo depois, mas agora apareceram no momento oportuno. Eu acho que eles têm que ter lealdade, e o grupo deles sempre foi assim, e isso é o que determinou o sucesso deles nessas eleições todas. Eles estão sempre juntos perto das eleições, de uma maneira ou de outra, ou fazendo alguma estratégia, ou fala que é a oposição da situação, mas eu acho que isso é correto. Eu acho que estão num grupo juntos, começaram juntos, fundaram a Renovação e Transparência, fizeram lá as coisas boas, mas passou, e hoje eu não pode falar que é a situação, são opositores. Agora, ao contrário, são situação, não são opositores. Quanto ao nosso Isabela também, que o Isabela, hoje, ele se diz oposição, até me dou bem, gosto dele, tal, mas ele foi diretor da Renovação e Transparência nas 2 gestões. Tanto ele foi diretor na primeira, foi diretor administrativo, não lembro, deu uma diretoria na primeira gestão, e na segunda ele participou do CORE, também fazendo parte da Renovação e Transparência. Depois, ele realmente foi candidato a presidente na última eleição contra o Andrés, mas houve uma tentativa aí de uma conciliação para juntar todo mundo numa oposição e ele não quis. Entendeu? Mas eu acho que também ele deve ter visto que não dava mais, preferia ser oposição, mas eu fiquei meio assim decepcionado dele querer lançar agora o Mário Gobi, e a gente sabe que o Mário Gobi é situação mesmo, então a gente começa a pensar, será que nunca deixou de ser? Então, infelizmente... A mensagem é uma direito que eles têm. Claro. Não, direito todos têm, evidente. Eu só estou dizendo o seguinte, ó. Eu estou tentando... Claro. Eu estou tentando entrevistar o Mário e o Roberto e eles não queriam falar. Aí, no ano da eleição, eles apareceram. A mim me pareceu oportunismo dos dois, mas tentarei entrevistá-los ainda. Continuarei pedindo e continuarei tentando entrevistá-los. Nesse aspecto, eu ouvi uma conversa logo quando o Mário saiu, estava numa situação financeira muito difícil, foi até quando o Roberto falou que pegou o Corinthians na UTI, estava de cabeça quente, a pessoa sai, não fica um tempo sem falar, aí nem acredito que seja por mal. E ele tem lá o direito, ele é o conselheiro vitalício, ex-presidente, ele tem o direito de ser candidato a presidente. Só não tem o direito de vir roubar a nossa cadeia, falar que é oposição. Aí não dá, né? Ó o Celso BS, acordei com a notícia do Tevez e vou dormir com colapso financeiro. Realmente não está fácil. Senhores, falar hoje em trazer um cara como o Tevez, está em fim de carreira. Seria legal, mas em fim de carreira, eu acho. O blog do Macedo, sobre o conflito de interesse que há no clube, como, por exemplo, o ex-presidente do Conselho Fiscal do Corinthians, um dia após deixar o cargo, anunciar a instalação de uma de suas faculdades na Arena. Aconteceu isso, senhores? Quem é o ex-presidente do CORE, por favor? Do Conselho Fiscal? Osmar Basílio. Quem? Osmar Basílio. Osmar Basílio. O Osmar Basílio, na realidade, eu não quero nem... Existe algum conflito, eu também acho que pode ter existido, mas ele sempre, há muitos e muitos anos, ele tem uma escola lá no Tatuapé, e ele tinha uma parceria, antes de ser conselheiro, ele tinha uma parceria com o clube, e todos os jogadores da base do Corinthians, ele levava lá no colégio dele e dava bolsa. Então, tanto ele, o Drummond, como... Tem um outro colégio, tem um Amorim também. Eles fazem lá no Tatuapé, eles levam todos os garotos, ele tem uma parceria com o clube. E depois a escola dele cresceu, ele abriu faculdades e tal. E ele fez uma parceria com o Corinthians. Eu acho que o nosso estatuto é claro, e me parece que por isso que ele largou aí o Conselho Fiscal, mas eu acho que deveria também largar o Conselho Deliberativo. Não sei se ele já largou. Não, ele não é conselheiro. Ele não é conselheiro. Não. Eu acho que nada impede que ele
que ele tenha lá essa parceria, e seja uma coisa transparente. Mas não é bem isso. Não é bem isso que aconteceu. O que aconteceu é outra coisa. É muito grave. Ele não é meu amigo, é meu colega de conselho, eu não tenho procuração para defendê-lo. Estou falando isso pelo que eu sei dos garotos que estudam lá, que tanto o Amorim como o Não, ele, como corintiano, é uma pessoa excepcional. Ninguém questiona o aspecto pessoal dele. Só que ele veio falar comigo um dia antes da saída dele do Conselho Fiscal. É óbvio que eu não tenho pretensão de ser idealizador de nada ou ter influência sobre ninguém. Mal tem influência na minha própria casa. Isso que minha mulher não me escute, senão eu vou apanhar ainda. Agora, já ela chega aí por ser pela orelha para jantar. Eu tive uma... Aqui, ó, vou sair para jantar ontem. Estamos tudo preso, cara. Estou no interior até 60 dias. Para jantar e para lavar a louça, rapaz. Você fala, e aí, mas eu estou sabendo que parece que a esposa é minha brava e você anda na linha. Isso é conversa. Não está fácil para ninguém, senhores. Para ninguém. É muito importante a gente ter conversas republicanas. O Corinthians não é a casa da mãe Joana e também não é o quintal da casa de ninguém. Tem norma e ele é muito grande, ele não pertence a B ou C. Ele não é do Herói, não é do Fran, não é do Andrés, não é do Osmar Basílio, não é do Paulo Garcia, não é de ninguém. O Corinthians é de todos e não é de ninguém. É do povo. O Corinthians é do povo. Olha que frase importante, não é? Bom, dentro dessa premissa, houve sim um equívoco da parte dele. Ele me consultou ainda como conselheiro fiscal, isso evidentemente perante testemunhas, porque eu não tenho conversa não republicana, as coisas têm que ser preto no branco, como a minha camisa e como é, inclusive, o símbolo corintiano, preto no branco. Conversa não pode fazer curva, e o certo é o certo, o errado é errado, por mais difícil que seja para algumas pessoas entenderem. Ele, na qualidade de conselheiro fiscal, ele jamais poderia negociar qualquer situação comercial com o Corinthians. Jamais, jamais. Isso é o básico do básico do básico de qualquer instituição profissionalizada. Jamais. Se vocês quiserem, eu posso explicar o que é conflito de interesse, mas basta escrever no Google conflito de interesse que vai entender o conceito por trás disso. Existe o interesse primário e o interesse secundário. Ora, se o Osmar é presidente do Conselho Fiscal, o interesse primário dele é que o Corinthians se saia bem em todas as negociações. Se ele puder fazer com que o Corinthians prejudique os parceiros no sentido de ter vantagem, é isso que ele tem que fazer. Não prejudique na acepção literal, pelo amor de Deus, né, pessoal? Não é para fazer uma interpretação literal do que eu estou te dizendo. Mas quando você negocia com alguém, você quer aumentar os seus ganhos em detrimento da parte contrária. É o regime capitalista esse. Não tem nada de errado nem de antiético. Mas se ele é dono da mesma faculdade que está negociando o Corinthians, ele vai lutar por qual interesse? O interesse da faculdade ou o interesse do clube? Aí alguém vai falar, mas é perfeitamente impossível lutar pelos dois ao mesmo tempo. Não, não é. Vou explicar. Trabalhando com uma hipótese que não acontece porque, diferentemente da situação atual do Corinthians financeira, o Osmar Basílio é um empresário de sucesso. Ele tem uma condição financeira invejável. Ele é idôneo e é solvente. Ele não é insolvente. Ele está com uma condição superavitária. Ele está com as contas no vermelho como o Corinthians está, em mais de 20%, volto a frisar. Tá? Ele não está assim. Mas se ele entrasse por um momento de dificuldade financeira e o Corinthians precisasse promover uma ação de despejo, como é que ia ser? Ele, presidente do Conselho Fiscal, e o Corinthians com créditos a receber. Como é que ele vai analisar as contas? E se ele, como devedor, ele fala, olha, eu quero fazer uma proposta aqui, em vez de pagar 100% da dívida, eu quero pagar 30%, 40%. É lícito isso. Mas aí você... É lícito. Mas como presidente do Conselho, só concluindo, como presidente do Conselho, ele não pode. Então, era melhor que ele tivesse se desincompatibilizado muito tempo antes. Eu falei isso para ele, Falei, Osmar, pelo amor de Deus, você não pode continuar no Conselho Fiscal e negociar com o Corinthians. É óbvio que você tem que sair. Saia o mais rápido possível do Conselho Fiscal. Foi o que ele fez. Agora que ele saiu, deixa seguir o negócio dele. Eu não sou contrário, mas ele errou ao negociar ao mesmo tempo. Ele não poderia ter feito isso. Ô, Fran, aqui, ó, o Celso Campelo Neto, mais uma vez, quem quer ser dirigente não pode ter relações comerciais com o clube. Eu também acho. Tá na lei. Artigo 25 do próprio clube, e não no estatuto do clube. Claro assim, simples assim. Agora, no caso... No estatuto não está, viu?
Fran. Não. Não, teve uma proposta da Liberdade Corintiana. Eu gosto de falar esse nome, vocês vão ouvir muito, viu? Porque é um grupo muito decente, que trabalha a favor do clube, que fez uma proposta para fim do nepotismo no clube. Não passou. Na realidade, o Osmar Basílio, você colocou sob hipótese do despejo e tal, mas ele não negociou isso aí, ele saiu antes de estar com a faculdade. Ele negociou, Fran. Desculpa, eu não tenho procuração para defender ele, e concordo com você em parte. O que eu digo é o seguinte: só que ele, como ele iria negociar, e vai saber, a gente não sabe, eu não sei, mas eu coloquei sob hipótese. Se alguém procurou ele, mas ele está lá há mais de 20 anos com a escola, dando escola para os garotos do Corinthians. Então, como ele fez a faculdade, alguém pode ter falado para ele assim: olha aqui, por que você não põe a faculdade lá na. Isso! Pode ser. Aí ele deve ter te procurado, eu estou pensando assim, e saiu e negociou. Eu não sei o time do negócio, mas eu acho que aí a gente não pode também tudo que vê e achar que levar para o lado do mal. Nem sei se tem coisa certa ou errada. Mas ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Eu acho que não é lá do mal, Fran. Não é isso. Não vai levar ferro a fogo, entendeu? Eu acho. Por exemplo, olha, eu trabalho. Desculpa, mas vamos esclarecer. Vamos esclarecer um pouco. Para aí, herói. Termina, Fran. Termina, por favor. Não se trata de bem ou mal, Fran. Se trata de fazer aquilo que o compliance determina. Você precisa ter regras bastante rígidas. Não tem nada a ver com dolo, não tem nada a ver com prejuízo financeiro. O negócio que ele conduziu perante o clube deve ser extraordinário. Parabéns, ótimo. Eu falei isso internamente no grupo. Não sei se não é. Só que não era o ideal que ele fosse conselheiro, entendeu? E ele saiu do conselho e, na sequência, já assinou o contrato. Hoje nós temos um departamento de compliance. Eu acho que nas futuras administrações, nós vamos ter um departamento de compliance que vai avalizar esse tipo de negociação. Proposta nossa também para a reforma estatutária. Eu trabalho com ar-condicionado, uma vez um dirigente do clube pediu que eu colocasse alguns ares condicionados lá na fazendinha, que iam reformar e tal. Eu falei, olha, eu não vou fazer isso, não dá. Se eu der o ar-condicionado, vão falar que eu vendi. Se eu vender no preço de custo, vão falar que eu superfaturei. Verdade. O que eu fiz? Eu indiquei lá 5, 6 pessoas. Falei, você pega uns 5, 6 empresas lá e você vê o que eu posso fazer, verificar os preços. Então, na hora que você fizer a licitação, o que é melhor, eu posso te orientar, mas eu não vou fazer isso. Seria até melhor uma pessoa do clube que pudesse fazer isso, de repente, com boa fé e boa vontade, iria ajudar o clube. Mas isso, infelizmente, não pode, pelo compliance e pelo estatuto. Senhores, olha só. Não, mas é muito importante esse assunto. Você não pode tocar e depois, entendeu? Porque a gente precisa deixar os pingos nos is. Mas tá claro, mestre. Tá claro. Mas tem mais um ponto. Eu sou a favor da mudança do estatuto para permitir que conselheiros ajudem o clube. Eu sou a favor dessa mudança. Tem que mudar o estatuto. Hoje não permite. Por exemplo, você tem a equipe master do Corinthians. A empresa do Fran podia ser patrocinadora da equipe master do Corinthians. Não pode por causa do estatuto. Tem que mudar isso aí. Okay. Mas eu acho que o compliance acho que não dá. Eu acho que não dá certo. Dá margem para muita coisa. Uma empresa bem estabelecida, não há necessidade de estar no clube que a pessoa é dirigente ou conselheiro. Eu acho que a pessoa pode até não constar isso no estatuto, mas acho que a pessoa não deve evitar. A minha opinião. Pessoal, mais duas. O próprio Blatt pensa diferente, que ele ajudou a fazer esse texto aí, de reforma estatutária. O próprio Blatt, nós temos uma proposta unificada no sentido de que os conselheiros passem a ajudar, entendeu, a instituição. Tem que ajudar. O Paulo tem recurso financeiro de sobra. Se ele quiser ajudar a instituição, ele tem o direito de ajudar. Eu vejo assim, mas tudo bem. Ok. Tá claro. Um abraço a Manuela Lourenço, ao Robert Geis em Limeira, muito obrigado. Ao Paulo Cabreira, que diz que a live está muito boa. E o Ricardo Inforzato, ele faz uma afirmação: se surgiu a ideia de se ter uma faculdade na Arena, independente de quem trouxe a ideia, uma concorrência deveria ter sido aberta publicamente para se conseguir a melhor proposta para o Corinthians. Isso é o básico, né? Isso é o básico. Isso aí está no estatuto, viu? Isso aí vocês querem falar um pouco de descumprimento de estatuto? Eu posso citar. Vamos falar então. Está lá no estatuto que toda compra acima de um determinado valor tem que ter 3 orçamentos. Mais uma briga da Liberdade Corintiana com essa gestão atual. Que é outro dispositivo que é descumprido. O Corinthians, prestem atenção nisso, meus amigos,
Descoberta da Liberdade Corintiana também. Fizemos o requerimento e veio a resposta para nós. Okay? Agora, Liberdade Corintiana, Herói, tu me permite? Frente de Liberdade Corintiana. É um nome que parece que o Corinthians está escravizado. É um nome forte. Está escravizado. O Corinthians está escravizado. Ele precisa ser liberto das práticas atuais. Foi o que eu falei citando essa de Queiroz. Político e fralda se troca de tempos em tempos pelo mesmo motivo. Entendeu? Quem disse essas palavras não fui eu, foi essa Queiroz, que achar ruim pode reclamar com ele. Mas é o seguinte, a gente tem que mudar a coisa. Há uma regra estatutária muito objetiva. Você, para fazer endividamento acima de 10 milhões de reais, você tem que pegar autorização do CORE. Para que serve o CORE, caramba? Ô, Fran, para que serve o CORE? Me responde, por favor. Está no estatuto, qualquer transação acima de 10 milhões. Aí o Corinthians pega 70 milhões de reais em dívidas bancárias e não passa no CORE, caramba. E vocês querem que eu fique tranquilo e aprove as contas? Ah, dá licença, pô. Muito bem. Já tem 2 votos contra as contas, pelo que eu estou vendo na live. O Fran já se posicionou aberto e você também, Herói Vicente. São 2 votos contra a aprovação de contas. Nós publicamos uma nota técnica, Pretzel. Eu, Leandro Cano, o doutor Carlos Miguel, o doutor Antônio Craveiro, gente da melhor qualidade, o Thales Oliveira, que é procurador de justiça, uma nota técnica explicando por que tem que ser reprovadas as contas. Sabe por que tem que ser reprovadas as contas? Porque elas estão erradas, foram mal prestadas. Não adianta você querer, não, tá boas as contas. Contabilmente está em ordem. Contabilidade respeita a lei. Se a lei foi transgredida, não está em ordem, ponto. Não é difícil isso, cara. Ok. O William Evangelista pergunta o que vocês pensam do Augusto Melo. E aqui o Celso, ó, mais para frente um pouquinho, ó. Corinthians Grande é o movimento do Augusto Melo. O Augusto Melo estará aqui no canal logo, logo. Já estou acertando com o assessor dele para que ele se ele é candidato à presidência. O que vocês podem falar? Rapidamente, que a gente não falou de futebol ainda, hein, por favor. Existe um equívoco, ele não é do movimento Corinthians Grande. Ele tem não é? Não é. É que ele quis dar a entender, ele quis, é uma percepção. O Augusto Melo é um sócio do Corinthians, ele é conselheiro, reúne condições estatutárias de ser presidente, está lá, é um oposicionista hoje da Renovação e Transparência, um cara do bem, tem todas as condições de ser candidato. Quer falar, Herói? Não. Olha, eu não tenho nada a acrescentar em relação ao que o Fran mencionou. O Augusto tem todo o direito de ser candidato e que ele busque o espaço dele, enfim. Certo. Me perguntaram aqui, eu me passei do nome, aqui tem muita gente, pessoal, me desculpa aí quem fez a pergunta, o que vocês acharam do acordo com o BMG? Essa pergunta foi feita aqui, né, no chat, por favor. Fala primeiro você. Meu decano fala. Coisa ligada com o Luiz Paulo Rosenberg, fala você. Então tá bom. Então eu vou te dizer uma coisa, cara. Essa história de piada de lusitano, daqui a pouco o consulado português vai me interpelar judicialmente. O que eu quero dizer com isso, né? Eu acho isso aí uma piada de português. Por quê? Quando você faz um contrato de patrocínio, que nem o Fran tá aí, caminha com a blusa da BMW. Legal. Mas não ganho nada, viu? Hã? Poderiam me dar um carro, Mas o objetivo é esse, para você estampar o nome BMW no peito, a BMW tem que te pagar. Agora, não pode chegar um contrato que os empregados da... Como é que chama a tua... Carisfrio, né, a tua empresa? Carisfrio. Isso. Imagina você que a BMW faz um contrato com o Fran, e aí diz assim, não, mas todos os empregados da Carisfrio têm que comprar BMW, cara. Entendeu? Eu acho, cara, é o direito, é lícito, é piada, cara, entendeu? Você tem que dar o dinheiro porque você está colocando a marca do lado de uma coisa que tem um valor inestimável, cara, que é o distintivo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quando entra para o clube, efetivamente, uma marca que você põe na camisa do clube. A Caixa, deixa eu fazer uma pergunta, vamos fazer um ping-pong aqui, eu e o Frank, conselheiro. Quando a Caixa foi patrocinadora do Corinthians, tinha cláusula obrigando a gente a abrir conta na Caixa Econômica? Não. Obrigado, hein? Valeu, então. Muito bem, está respondido. O que vocês acharam também? Por exemplo, semana passada, eu acho, saiu a informação de que o Ramiro custou 19 milhões ao clube, mas ele não tinha vindo numa situação diferente, e aí de uma hora para outra aparecem as coisas no balanço também, ok.
Mas eu queria saber de vocês as contratações que são feitas no Corinthians. O presidente André Sanches admitiu que contratou muito em quantidade mesmo, e que isso atrapalhou as finanças. Na área de contratações, o Arauz, como é que é aquele Gustavo Mosquito, o André Luiz, e aí vem o próprio Ramiro, que o Corinthians só tem 40% dos direitos e tal, se ele for negociado, e aí? Ô, Fran, só um minutinho. Vocês que estão nos assistindo, se vocês concordaram com esse monte de contratação, se vocês acham legal que o Corinthians contrate e empreste o jogador, depois que termine o contrato, ele empreste de novo, contrate e empreste de novo, vota no candidato do Andrés. Vocês estão certos. Eu e o Fran estamos errados, cara. O negócio é torrar dinheiro mesmo, entendeu? Na realidade, tem que ver qual o valor que foram pagos nesses jogadores, entendeu? E parece que foi quantias altas, isso realmente não acaba atrapalhando o clube financeiramente. Porém, esses jogadores hoje, era melhor, com esses números, você ter contratado 2 ou 3 estrelas, chegasse, vestisse a camisa e jogasse, era melhor. Porém, historicamente, vamos olhar lá atrás, ele também fez isso outras vezes, e das outras vezes que ele fez, pelo menos uma das vezes que ele fez, teve muito sucesso. Foi quando ele contratou o Paulinho, o Romarinho, o Ralf, vieram de clubes menores, contratações também que eu, particularmente, o dia que eu vi o Paulinho jogar, eu quase... Nossa, como é que traz um jogador desse para jogar no Corinthians? Eu vi um jogo dele, falei, que absurdo, esse cara não sabe andar e tal. Naquele momento, quando ele estreou, quando ele jogou, ele fez uma ou 2 partidas muito ruins, que qualquer pessoa que entende futebol visse, ele nem demonstrou nada. E realmente foram jogadores... Foi até jogador que disputou Copa do Mundo, excelentes jogadores, Romarinho, praticamente deu título para a gente da Libertadores. Então, na realidade, a gestão, às vezes, quando você contrata, você dá sorte, principalmente nessas apostas. E algumas vezes você dá azar. Lógico, você não pode dar azar contratando com valores altos, aí são valores, é outra coisa. Tá, entendeu? E como é que você pode justificar que o cara é contratado, emprestado, aí acaba o contrato dele e contrata de novo? Eu estou falando na condição de você trazer jogador, até esse Mosquito aí, que eu nunca vi, o Mosquito, por exemplo. Mosquito, eu venho ouvindo falar nesse Mosquito, nunca vi jogar, desde a época de base e tal. Então, colocaram o jogador lá, de repente, o Mosquito podia ser um Paulinho, um Romarinho, não deu certo, vai embora. Eu acho que o Corinthians, em não gastando muito, quando aparecem jogadores de potencial, entendeu? E se você não tem, já não está fazendo um trabalho bom na base, não tem como trazer, a opção que você tem é essa. Como eu disse lá atrás, jogadores dessa idade não devem ser contratados, nós temos que ter no clube. Mas desde que você não tenha, você não gaste muito e vai trazendo e vai vendo se adapta. Porque tem jogador também, e eu já vi muitas vezes, o jogador às vezes vem de outro clube, veste a camisa do Corinthians, amigo, não anda. Tem jogador que vai e cai que nem uma luva. E tem jogador que está no Corinthians muito bem, sai do Corinthians, não joga mais em lugar nenhum. Então, okay. O Corinthians é muito diferente. É muito diferente. Tem razão, mas como se justifica? Volto a perguntar. O jogador é contratado, aí ele não é aproveitado pelo elenco, nem principal, nem na reserva ele é relacionado. Pode ser má gestão. Tá falado, pronto. E o Matheus Davó, que veio do Guarani, é do Fernando Garcia? Tá todo mundo colocando aqui. Ele é do Fernando Garcia? Vocês não sabem? Eu não sei. Eu sei que eu li no meu timão que tinham 50 e tantos jogadores do Fernando. Não sei se é verdade ou não. Não sei. E por sinal, olha... Outro dia eu fui questionado, em função até de a gente estar com o Paulo, sobre o Fernando. Eu conversei diretamente, liguei para ele para perguntar. Parece que ele me disse, parece que ele tem uns 16 jogadores na base, ou não é, falam 50 jogadores, não é isso não, entendeu? Não é isso. Não. Agora, como eu disse para você, infelizmente para ele, se o Paulo ganhar a eleição, ele não vai mais poder, o Paulo não quer, não, e ele também com certeza não vai querer. Olha, o Plais permite isso. Olha, tem muito time que faz parceria com empresários. Eu não estou defendendo ninguém aqui, ok? O Inter já fez parceria com o Fernando Garcia, o Inter já fez na Série B, né? O Corinthians já fez algumas parcerias com o Fernando Garcia. Vários empresários têm, em relação a outros, mais entradas em alguns times. Palmeiras. Exato. Hoje o Fernando,
Ele está em quase todos os clubes, em grande número de clubes aqui no Brasil. E fora também, tanto é que tem uma facilidade de colocar jogadores no Barcelona, tem jogadores na Juventus, de Turim. Então, quer dizer, ele é um grande empresário, é um empresário conhecido como outros tantos que tem aí, que trabalham no Corinthians, Olha, no Palmeiras, se, no Paulo. Se o Paulo Garcia, Fran, se o Paulo Garcia... Sim. Se tem uma diretoria competente, pessoas que entendem de futebol, você precisa muito pouco de empresário. Você tem que falar com o empresário como sendo procurador do jogador, mas não tem que ter nada de empresário dentro do clube, dando dinheiro, emprestando dinheiro e negociando juro. Se o Corinthians, o clube tem que ter saúde financeira, se não tiver, se tiver que buscar banco, busque banco, mas não tem que estar pedindo. Eu gosto muito do discurso do Fran, gosto muito. Parabéns, Fran. Olha aqui o Marcão. Quando você pedir o favor para o empresário, você depois o empresário vai pedir o favor para você também. Você fica na mão do cara, tem questão de juros. Aí depois, se você está numa situação difícil, tem que pagar um juro para o cara. O cara fala, eu conheço o teu time, me dá aqueles 4 jogadores do juro ali e fica tudo certo. O cara na hora fala que está certo. Aí o cara estoura, entendeu? E aí vão falar que, olha, o cara está aproveitando o clube. Muitas vezes não é assim. Merece menção que o fato concreto é que o Corinthians tomou dinheiro emprestado, contrato de mútuo, né? De 2 ou 3 empresários aí, consta lá no balanço. Olha o Marcão da Fiel aqui, ó, incluindo a base. Marcão da Fiel, Fran, incluindo a base, são 59 atletas do Fernando e 15 do profissional estão emprestados com o clube pagando salários. Aí realmente... O Marcão é um profissional muito bem informado, viu? Merece, esse rapaz vai crescer muito, viu, Pretzel? Tem que ouvir o que ele escreve, porque ele tem umas informações muito importantes aí. Senhores, nós estamos chegando ao final, então é uma honra estar conversando com vocês, mas ainda tem uma questão aqui, ó, que o Rodrigo Martins pergunta, acho bem interessante, sobre o processo do Paulo André. Né? O que vocês acharam? O João Felipe Chiminazzo, que é o advogado do Paulo André, no processo do Paulo, ele não pede domingos, ele pede folgas trabalhadas. Ele nem pede noturno também, né? Horário noturno ele não pede também, né? Também não. Então. Isso aí é importante, viu? Porque, de repente, quiseram crucificar aí o atleta e o advogado. Saber se o Paulo André, quando estava jogando no Corinthians, ou no clube que ele estava jogando, se ele procurou a direção para reivindicar esses direitos, ou se foi só quando ele parou de jogar. É uma boa pergunta. Eu li a nota oficial do advogado e, assim, eu quero crer que ele não ia mentir, né, num assunto tão importante, até porque o processo é público. O processo é público, dá para qualquer um aferir. Aparentemente, ele não pediu horário noturno em jogo. Não dá, eu não sou advogado de você, aliás, eu sou formado, mas sou bacharel, mas nunca exerci a profissão. Na realidade, não dá para você misturar, você pode responder melhor isso, não dá para você misturar a lei trabalhista com o futebol. Eu acho que deve ter uma legislação específica para o jogador de futebol. Óbvio, você é um profissional, você pega um avião para viajar, para jogar em algum lugar, se você pega um avião que você tem que ir daqui para o Japão jogar, você está trabalhando às 24 horas, você está no avião. Olha, eu não vou me furtar da opinião acerca desse assunto tão importante, tá? Eu entendo que a especialização da legislação ela tem que ser respeitada. Tem Lei Pelé, então a gente tem que olhar sobre a ótica de profissão especializada. Tá? Não é uma relação de trabalho comum, dessa que é 99% das relações comuns. Então, senhores, não custa nada também o legislador dar uma melhoradinha, né? Deixar mais claras as coisas. Mas uma pergunta importantíssima. O senhor Paulo André não era diretor do clube, não sei dos clubes que ele passou. O senhor Paulo André reivindicou isso quando estava jogando e quando estava nos clubes? Essa é a pergunta. Bom, perfeito. Senhores, para a gente fechar a última, e depois vocês encerrem cada um com um destaque. É o seguinte, ó, quem é que está perguntando aqui, até me passei sobre o Duílio Monteiro Alves, ó, o Futebol da Galera 2. O que vocês acham do Duílio Monteiro Alves como candidato à presidência do Esporte Clube Corinthians? Por favor. Eu respondo. Os dois. Eu acho, na minha opinião, ele está lá no clube, é um conselheiro, reúne condições estatutárias para ser candidato, e toda pessoa que está no clube, é corintiano, tem condições estatutárias, às vezes queira sair candidato a presidente, sai. Eu acho plenamente normal. E se a renovação e transparência não tiver um candidato, que ele seja o candidato. Eu, particularmente, até não tenho nada contra ele. Minha opinião, eu acho que tem que ter coerência entre o discurso e a prática, as ações.
O Duílio é candidato de situação. O Fran falou bem, ele tem o direito de ser candidato. Ele reúne condições estatutárias de disputar o cargo. Entretanto, ele faz parte do grupo político que nos colocou na pior enrascada financeira da história centenária do Esporte Clube Corinthians Paulista. O meu voto ele não terá. Desde já eu declaro, não terá o meu voto. Muito bem, o blog do Macedo, ó, caso da avó. A Elenco Esportes pagou aproximadamente 800 mil ao Guarani e repassou ao Corinthians por 2 milhões de reais. Olha, tem uma diferença de 1.200 só na hora do repasse. Vamos molhar o bico aqui, viu? Uma certeza eu tenho. Se fosse a administração do Paulo Garcia, não iria acontecer isso, com certeza. Ah, isso eu vou perguntar para o seu Fernando Garcia. Eu trago esse compromisso aqui. Vou ser obrigado a perguntar para ele se realmente foi isso. Eu não sei. Senhores, Fran Papai Ardonu, teu último destaque. Muito obrigado pela presença. Foi excelente, viu? Excelente. O destaque é o seguinte, eu quero dizer que foi uma satisfação muito grande. Eu já temos alguns amigos em comum. Você é um jornalista muito sério, uma pessoa que eu respeito, acompanho bastante. Gosto de você, gosto dos seus comentários. O Rudy, vejo o Rudy, que é meu amigo do meu filho, entendeu como é que é? Inclusive acompanho, tenho um carinho, você não sabe, mas eu tenho um carinho especial por você, sem a gente ser muito amigo. Você sabe do 28 de dezembro de 1978, eu acompanhei, li, vi aquilo tudo, me emocionei com a história. Eu acho que você é um vencedor, um cara do bem, um cara que está aí fazendo esse sucesso todo, merece e tem toda a minha torcida, independente de qualquer coisa política ou qualquer desavença profissional no que se diz respeito a futebol, a discussões políticas. Você tem todo o meu respeito. Foi uma satisfação muito grande estar com você aqui. E com o Herói, o Herói não precisa falar, porque o Herói é amigo nosso, amigo pessoal, a gente fala toda hora. Então é uma pessoa do bem, um grande corintiano, e vai estar com a gente, vai votar no Paulo Garcia, vai lá ajudar a gente. Com certeza. Sensacional. Herói Vicente, você que não vota no Duílio Monteiro Alves, mas acho que vota em você, né? Se você for candidato. Né? Se eu for votar, se eu for candidato, um voto eu vou ter. Deixa eu vou contar uma coisa, vou colocar público aqui, não estou nem aí, porque eu falo mesmo. É o seguinte: o senhor Herói Vicente falou para mim, Fran, se as contas forem aprovadas, eu sou candidato a presidente. Se as contas não forem aprovadas, levam a camisa que eu ponho a camisa, saio com a camisa do Paulo Garcia. Verdade ou mentira? É verdade, eu falei isso com o espírito de trazer o Paulo Garcia para reprovar as contas. Então, se ele votar contra as contas, e a gente sabe que ele tem um peso político importante e realmente é ele que vai... Não, ele é o fiel da balança. Isso aí é definitivo. Quem está nos assistindo tem que entender que o primordial é as contas serem reprovadas. Mas essas não são as minhas considerações finais, ok? É que eu estou respondendo ao que o Fran falou. E, realmente, a importância do Paulo Garcia é crucial no processo. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Se ele votar e fizer as duas chapas dele votar contra as contas serão rejeitadas e ele passa a ser uma força efetivamente de oposição, porque não adianta ter um discurso e agir de forma diferente. A gente tem que ter coerência entre o discurso e as ações. Agora, você vai fazer suas colocações finais, Fran? Senão não vai terminar. Eu já fiz. Só para concluir o que você falou. Não vai terminar essa conversa. Hoje ele colocou lá na rede social, está muito claro, você vai ter que sair com a camisa. Não tem como. Opa! Ele colocou, então está reprovado, hein, pessoal da Liberdade Corintiana? Eu não sou mais candidato. Nunca fui, na verdade. O Paulo, ele se posiciona muito pouco na mídia, é uma pessoa bem comedida, mas eu digo para você o seguinte, ele é um cara muito democrático. Ele não vai sentar e vai falar para o vocês têm que votar nas contas, porque as chapas eu ajudei vocês a se elegerem lá. Ele tem que falar assim, Fran, ele tem que falar assim. Não, ele não é ditador, não, ele é bem democrático. Não é ditador, é líder. O líder tem que liderar, Fran. Cada um age da melhor maneira possível. Você acha que depois de todas as contas, depois da apresentação das contas,
Em sã consciência, você acha que tem um corintiano que ama o clube vai votar a favor das contas, sabendo de todas as consequências? Eu acho que não precisa ninguém falar para votar. A pessoa que quiser votar, vai votar porque vai votar mesmo e não tem ninguém que demorra da ideia. Porque vai votar politicamente, não tecnicamente, nem pelo bem do clube. Muito bem. Minhas considerações finais, então. Sim. Eu entendo que tudo na vida é passageiro, tudo. A gente está num patamar extremamente elevado, tantos e tantos mega empresários, se posso citar alguns nomes aí, aquele cara do grupo, aquele cara que teve participação no governo da Dilma, como é que é o nome dele mesmo? Eike Batista, né? Foi um mega hiper empresário e hoje está passando dificuldades enormes. A gente está de passagem aqui, então temos que fazer o melhor. O melhor não para nós mesmos, mas o melhor para a coletividade. Eu não sou candidato a presidente do Corinthians, até que se tenha uma definição das contas. Hoje, o primordial é ajudar o Corinthians a sair da fase negra que ele vive. A fase negra, sob o ponto de vista administrativo e econômico-financeiro. Então, a gente precisa dar um passo adiante. Para isso, a união de quem pensa igual é imprescindível. A atuação do Conselho, ela passa a ter muito maior importância do que a própria ação do presidente. É por isso que eu não almejo, eu não tenho essa gana de ser presidente. Isso é uma vocação, o chamado tem que partir das bases. Quem tem que querer que eu seja presidente não sou eu, é a torcida e o sócio. O sócio em especial, que é o cara que bota, né? O nosso sistema, não adianta você ser um ídolo da torcida e não ter voto nenhum dentro do clube. Também eu sou francamente contrário à aquisição de voto, compra de voto. Sou contrário a todo esse tipo de parlapatanismo. Tem que acabar com isso aí. A gente tem que colocar uma política transparente, uma conversa que não passa curva. Muito mais importante do que o presidente hoje é o conselho. Eu peço encarecidamente para os senhores que estão nos assistindo que não levem em consideração aquilo que eu estou falando ou o que o Paulo Garcia vai falar como candidato a presidente, e sim aos conselheiros. O que importa nesse momento é a ação dos conselheiros. O Fran já disse, já declarou que vai reprovar as contas. Eu já declarei que vou reprovar as contas. Eu lamento, nesse momento, não ter um conselheiro do outro lado aí para a gente debater por que ele acha que tem que aprovar as contas. É uma pena, porque eu, para falar a verdade, já desafiei todos e ninguém quis vir para o debate e dizer por que as contas têm que ser aprovadas. Elas não. Então é por isso, ninguém quis vir para o debate, é por isso que não tem um outro conselheiro aqui, porque ninguém quer vir para o debate. Então tá respondida a tua pergunta. Para finalizar, eu peço para os senhores que são eleitores do Corinthians que pensem no conselho, quando tiver eleição, seja em novembro, seja em janeiro, fevereiro, o dia que for que a Covid permitir, que Deus permitir que haja eleição no Corinthians, pensem nas chapas para o conselho. Eu faço parte da Frente Liberdade Corintiana. São 25 conselheiros que lutam para a instituição, não para as pessoas. Esse negócio de liderança, Fran, é um negócio muito sério, já deu muita briga. Não se trata de ser ditador. Quando uma pessoa aceita expor, como você está fazendo, Fran, você está vindo no meio público que vai atingir milhares de pessoas. Como eu estou fazendo, a gente tem que se expor, tem que falar a opinião e pedir, sim, para quem gosta da gente, seguir a mesma posição. O Paulo, eu espero que ele faça isso. Peça para as pessoas, não ordene, peça. É só isso. Isso com certeza, mas eu acho que, como eu disse para vocês, a pessoa tem que ter responsabilidade para ser candidata a presidente do Corinthians, porque a pessoa às vezes é candidata e ganha a eleição. Verdade. Então, a pessoa tem que ter condições de tempo, credibilidade financeira, porque você não pode largar todos os teus negócios, todas as tuas coisas, para tomar conta de uma coisa tão importante como é o clube. Com toda certeza. Clube, já fui muito questionado porque eu não saio candidato a presidente do clube, porque eu tenho uma empresa que depende de mim e eu não tenho tempo full time para ser presidente do clube. Posso ajudar em algum departamento, em alguma outra condição que não seja de presidente. Se pudesse, gostaria. Pretendo mais para frente, mas eu tenho consciência
que uma pessoa, para ser candidata a presidente, tem que ser independente financeiramente, ter uma estrutura muito grande por trás. Isso chama-se responsabilidade. Não adianta o cara querer aventurar, não, porque eu vou ser presidente. O cara senta na cadeira, vai fazer o quê? Vai avalizar o quê? Vai conversar com quem? Entendeu? Então, e mais do que isso, se for o caso, disponibilizar seus informes patrimoniais. Entendeu? Eu não acho errado isso aí. Tem que mostrar do que cada um vive, quais são, entendeu? O que a pessoa faz. Eu penso que quem ganhar deveria montar um apartamento lá no Parque São Jorge. Deveria morar lá. Eu não estou brincando, estou falando sério. O presidente... Eu aprendi com o Milton Neves, sabia? O Milton Neves tem hora no trabalho. Ele tem lá na Avenida Paulista um apartamento montado dentro do escritório dele lá. O presidente Leco no São Paulo. O presidente Leco no São Paulo é remunerado, exatamente para se dedicar 24 horas por dia ao São Paulo. Essa é uma mudança também. Não permite isso, nosso estatuto não é assim. Sim, não, tem que alterar, claro, tem que alterar. Senhores, Fran e Herói, grande bate-papo, hein? Muito obrigado pelo conteúdo, pela disponibilidade de vocês. Foi uma honra ter conversado com vocês. E esse espaço aqui do canal Pretzel UFC, ele vai ser aberto a todos, como sempre foi, a todos os postulantes à presidência do Corinthians, a quem quiser se manifestar. O canal está aberto ao Duílio Monteiro Alves, ao André Sanches, ao Roberto Andrade, ao Mário Gobi, ao Augusto Melo, que vai dar entrevista aqui daqui a pouco, certo? Hoje não, mas mais para frente. Está aberto para todo mundo que queira se manifestar, porque é assim que funciona. Transparência sempre. Aqui, pelo menos, sempre tem transparência. Não sei se nos outros lugares tem ou não tem, mas aqui tem. E é uma coincidência muito grande, hein? O nosso tempo está exatamente 1h45, olha aí. Isso, que loucura. Quase 3 tempos de... Quando a conversa é boa, não para, né? É isso aí. Obrigado, Fran. Um abração. Um abraço para o meu amigo Fran e para você, viu? Um grande abraço, um beijo no seu coração, Pretzel. Fique com Deus. Muito obrigado. Um abração ao Craque Neto também, que eu falei com ele ontem. Um abraço a todos. Quem gostou da live, dê like e, ao mesmo tempo, também inscreva-se no canal, né? Porque não para. Amanhã eu tenho um debate sobre o Botafogo do Rio aqui, hein? 8 da noite. A culpa é do Neto, viu? Se eu estou agora falando com vocês, a culpa é do Neto. Deixa ele. Eu amo o Neto. Um beijo no seu coração, Neto. Fica com Deus. Só para anunciar, Herói, tu não para de falar, imagina quando for presidente. Viu? Amanhã tem um debate sobre o Botafogo amanhã, 8 da noite, com três convidados aqui, como eu tenho feito. Botafogo do Rio, que é um clube espetacular. Amanhã estará em debate aqui, 8 da noite, no canal Pretzel UFC. Fechando a live, saúde sempre e uma boa noite para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.